Agora, direto do estúdio da Holiday Produções, mais uma edição da Live do Empresário. Um bate-papo ao vivo com profissionais dos mais diversos segmentos da sociedade. Apresentação, Amaury Figueira. Olá você, obrigado pela sua companhia, bem-vindos a mais uma Live do Empresário, mais um podcast inédito, e daqui a pouquinho a gente bate um papo com ele aqui, o Kleber José. Kleber Fonseca, que está nas redes sociais aí. Mas eu quero chamar você agora para poder entrar em oração com a gente, para edificarmos o nome e a palavra do Senhor Jesus, porque sem Ele não somos nada nesse mundo, ok? Já entraremos direto depois da oração num bate-papo com Kleber Fonseca. Compartilhe com a gente, faça viralizar, porque eu tenho muito a saber com Kleber Fonseca e são curiosidades mesmo. Mas entra comigo com a gente aí no momento de oração. Vamos orar. Convido você a fechar os olhos nesse momento de fé para louvarmos nosso Deus. Senhor Jesus, Tu és o meu refúgio, minha força e um auxílio sempre disponível no dia da aflição. Hoje, tenho paz sabendo que estou sob o cuidado protetor de um Deus poderoso, o leão da tribo de Judá, aquele que nunca dorme nem cochila. Tu, Senhor Jesus, és um Deus que cuida dos seus, de maneiras miraculosas. Sinto-me encorajado ao ler a Tua palavra, repleta de exemplos do Teu poder sobrenatural. Esses exemplos fortalecem minha fé em Ti e me dão esperança em um Deus todo-poderoso. Embora eu possa não estar na mesma situação que Daniel, fisicamente em uma cova cheia de leões, oro para que me proteja sempre que eu colocar os pés fora de casa, em cada jornada. Que sejas minha proteção e abrigo. Protege-me. O Senhor é o meu socorro, Deus amado. Hoje, Senhor, declaro as mesmas palavras do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastagens, guia-me mansamente a águas tranquilas, restaura minha alma e me conduz por caminhos de justiça, para a honra do seu nome. Poderoso Deus, agradeço por seres o meu bom pastor, o meu guia, mestre e aquele que me salva. Sou grato pelas inúmeras bênçãos em minha vida, bênçãos que são incontáveis. Tens sido fiel para comigo e continua sendo. É apenas por tua bondade, porque és um Deus bom, e nada me falta. Provens para mim espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, concedendo-me tudo o que meu coração deseja de acordo com a tua vontade. Olho para Ti em busca de provisão, com fé de que me concederás segundo a Tua vontade. Confio e acredito que me proporcionarás com abundância, sem medida. Por isso, agradeço por seres o meu Deus. Neste momento, quero expressar minha gratidão pelo dom da vida eterna que me concedeste por meio do Teu Filho, Jesus Cristo. Enviaste-o para que eu tenha vida e a tenha abundantemente. Abençoo o Teu nome por essa graça. Este presente da salvação deu-me uma nova perspectiva de vida e acesso a muitas outras bênçãos, como a Tua palavra declara em Salmos 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, nenhum bem sonegará aos que andam retamente. Senhor, mereces todo louvor por Tua misericórdia e bondade. Tens sido bom para comigo, amoroso e misericordioso. Por isso, bendirei o Teu nome hoje, amanhã e todos os dias da minha vida. Reconheço a Tua grandeza, Pai, e peço que Tua presença divina me envolva a cada dia. Reconheço que Tu és a razão, o Jeová, a causa e o doador de todas as bênçãos que desfruto em minha vida agora. Sou abençoado por causa de Ti. Tenho favor não merecido por Tua causa, Jesus. Tenho vida abundantemente por Tua causa. Tenho paz sem temor, alegria sem desespero. E tudo isso é por Tua causa, Senhor. Tu és um Deus poderoso, um Deus que me ama, e tem provado o seu amor por mim de tantas maneiras. Agradeço e Te louvo por Tuas muitas promessas, que me proporcionam esperança e uma sensação de segurança. Em Tua palavra, prometeste proteger-me de todo mal, solidão, mal e inimigos. Nada pode tocar-me sem passar por Ti, Senhor, minha rocha e escudo. Amém.
Amém! E assim estamos iniciando mais um podcast, né? Com o patrocínio do Mercado Cerejinha, Rede Poupe Mais, 2 endereços, Panificadora, Casa dos Pães de Barra do Piraí. Também nós temos aqui rádio, nós estamos conectados, eu tenho que conectar, gente. Esqueci de conectar, não faz comigo não. Estamos agora, conectados com a rádio web Beatmania, né? Onde você pode baixar no aplicativo www.radiobeatmania.com.br. A gente fala já dela. Também Instituto CRN de Odontologia, do nosso querido Dr. Rogério Natal, pai do Eduardo Natal, pai do Dr. Vitor Natal, que fez aniversário semana passada. E também o Woods, ecoturismo respirando sustentabilidade, inspirando vidas. O Woods, que tá aí, faz o ecoturismo, faz a Rota do Queijo. Vai lá no Instagram e digita @MundoWoods e fica por dentro. E agora, para um prazer todo meu e de vocês aí também, eu que tive o prazer de conhecê-lo aí, foi junho, acho que foi maio para junho. Eu fui ali no CIEP, vou deixar ele dar uma boa noite. Boa noite aí, galera. Tá aberto o microfone? Tá, né? Deixa eu ver. Tá aberto. Cara, olha só, ele tá dando uma boa noite, mas eu conversando com ele nos bastidores aqui, o Kleber, esse jovem Kleber, ele tem uma voz espetacular. Boa noite. Aí, ó. E o cara é espontâneo, né? Tem um sorriso alegre, tem um sorriso, né? Um sorriso, tipo assim, bem espontâneo. Nós estamos aqui com muitas pessoas chegando aqui, ó. Daniel Alexandre botou, e aí? Aí, Hugo JSH, Diego... seu Hugo. Diego Carina, Guida Eliane Celinho, Ney Santos. Gente, não para de chegar, não tô acompanhando. Galera, aí compartilha essa live aí, sabe por quê? Porque ao final da live a gente vai salvar. Mas eu quero que essa live sirva também de um portfólio para ele, porque a gente vai falar sobre arte, cultura e atualidades, né? E ele é rápido no gatilho. Eu tive o prazer de visitar o CIEP aqui no meu bairro, que é a Escola Municipal Eduardo Leite Pinto. Sim. E quando eu falei que queria falar com as diretoras, né, o Kleber prontamente me recebeu e me levou para ver as paredes que ele pinta com os desenhos, que faz a alegria da criançada. Sim. Kleber, se apresenta aí, fala um pouco da sua vida, onde você mora, nome dos seus pais, porque eu tô muito feliz e espero que você esteja feliz também aqui. Cara, uma felicidade imensa, porque pra mim é uma grande novidade, né? Tá aqui no estúdio, aqui, né? Te conhecendo, né? Porque eu sempre acompanho seus vídeos, né? Quando rola aquela musiquinha dos anos 80 lá que eu sou fã. Meu pai sempre fala, né? Que eu sou um jovem de alma velha, né? Mas enfim, né? Mas Legião, Paralama, Biquíni Cavadão, Kid de Abelha e por aí vai. Bom, cara, meu nome é Kleber, né? Eu sou servidor público, né? Do CIEP São José das Palmeiras. Filho de Jandira, um abraço pra Jandira aí. Luiz Antônio Ribeiro, nossa, cara, ele, ó, cara, eles são meus fãs, eu sou muito fã deles. Que bacana, né? A pessoa que eu sou é graças a eles, entendeu? Eles me moldaram, tipo, é aquela coisa, né? Os filhos são reflexo dos pais e eu sou reflexo do que eles são. E a minha história é muito interessante, cara, em relação à escola, porque eu sou servidor de lá e eu fui aluno de lá. Olha, gente. Cara, o destino tem hora que brinca com a gente, né? Quem diria que um dia eu poderia voltar como servidor público? Sim. Né? E foi uma felicidade imensa quando eu caí na escola, né? E voltei aquele espaço que me moldou, né? Como ser humano, como pessoa. Inclusive, encontrei pessoas, né? Que cuidaram de mim, como o Rony. Eu tenho que citar ele. Tá, o Rony tá aqui. O Rony tá aí? Fala, tio Rony. O Rony é o que faz a alocação de mesas e cadeiras? Isso, exatamente. Então, o Rony é um parceiraço. Ele foi meu inspetor, né? E, nossa, foi bacana. Naquela época tem a telinha também, que cuidou de mim na época eu tava na creche, né? Da Água Fria. Olha só, coisa maravilhosa, cara. É muito nostálgico ter esse tipo de relação, né? E, bom, vamos lá então. E eu vejo que você é uma pessoa... Eu vou sempre te interpelar, tipo Sim, Fausto Silva, tá? Não, sabe por quê? Porque tá chegando muita gente aqui, ó. É mesmo? Karine Dias, boa noite. Kleber é meu amigo de infância. Caraca, eu estudei com ela!
Olha o que a internet faz. Que bacana. Karine, cara, eu tenho um amor muito grande por ela, porque, cara, aquela coisa nostálgica. Cara, eu aprecio muito colega meu, inclusive os pais de aluno da escola, inclusive ela, né, que é também mãe de aluno de lá. Cara, é muito louco. Olha só, vou falar rapidamente pra Patrícia Jacinto Vasconcelos, que é companheiro Kleber. Estamos sempre juntos, a Patrícia. Sim, inclusive no Foguete da Tristeza, né? Esses ônibus aí que vivem quebrando, a Patrícia tá ligada, né? Aí, Monique Rangel, Derlane, Zélia Maria, Júnior Magalhães, Diego Karina. Nossa, abraço. Daniel Alexandre, eu estudava aí. Rosa Maria, Marco Antônio Silva, Carolina Maria, Felipe Duque do CEP. Fala, Felipão. Aí, nossa, o cara. Mandando um abraço, o grande companheiro de categoria e luta. Inclusive a Carolina também, ela foi minha professora, hoje é uma grande amiga minha, inclusive. Tipo, a maioria dos meus professores, cara, eu tenho um amor muito grande por eles, né? E a Carolina é uma dessas pessoas, né? Cara, é incrível, é muito louco isso. E tem um cara que eu vou falar pra você, e cada vez que eu também converso com ele, porque eu acho ele de um conhecimento muito grande, principalmente político, social, econômico. Sim. Ele tá mandando um abraço pra você. Quem será? Marcos Paulo Alves Mumu. Caraca, Mumu! Esse cara, olha o que ele colocou de você. Esse cara tem uma mente iluminada por Deus, uma mente incrível. Né? Nós temos. Que bacana, Marquinhos, que bacana. Aqui, ó, Solange Aparecida, boa noite, primo. Você vai alcançar altos voos. Seu trabalho na escola é top. Nossa senhora, você diz tudo, você é bom filho, bom amigo e bom primo. Não quero falar mais, depois eu falo mais. Fala de você. Nossa senhora, então, não vale chorar, não, hein? Nossa. Ele tá delirando aqui, mas o astral tá muito bom aqui. Muito ótimo. Cara, que sensação hilária. Vocês não fazem ideia, cara. Isso aqui é incrível, essa energia aqui, entendeu? Mas aí fala um pouquinho. Aí você estudou no colégio. Sim. Aí... E depois da sua vida, você aí trabalhou em algum lugar? Eu começou a trabalhar no CEP até o 6º ano. Depois eu fui pro José Fonseca, né? Porque naquela época, até hoje também, né? Quando chega, porque lá era até a 8ª série. Passava, aí todo mundo tinha que ir pro centro. Fui pro José Fonseca, uma escola maravilhosa também, por sinal. Inclusive, se eu não me engano, a diretora deve estar acompanhando, a Cláudia, né? Aliás, ela foi diretora de lá. Um abraço também pros meus amigos que estudaram comigo, né? E a partir daí, entendeu? A gente foi naquela luta. Valência é muito difícil de emprego, como todo mundo sabe, né? Sim. Foi uma luta e meu primeiro emprego foi no Bramil, supermercado. Quando que foi isso? Isso foi em 2009, cara. 2009. Você trabalhou lá há quanto tempo? Olha, eu entreguei currículo pra um monte de lugar. E o primeiro lugar que eu abri a oportunidade foi lá e eu falei, gente, vai ser agora. Inclusive, cara, tem algo que me remete muito, que foi no dia da entrevista, foi em agosto, foi na época da Festa da Glória. Esses ônibus vivem atrasando, né? Enfim. Cara, eu falei, meu Deus, cara, meu primeiro emprego, como é que eu vou chegar tarde? De repente, no horizonte me surge, cara, um trem da Festa da Glória, cara. Olha! Sério, eu fiz sinal. O trenzinho? Sim, eu fiz sinal. O maquinista, né? Sim. Parou. Falei, amigo, não tem como você me levar, eu preciso da passagem. Não, entra aí. Cara, eu fui de vagão, velho, escutando a música da Xuxa, velho. Olha, que primeiro dia de entrevista. Cara, em 2009. 2009. Falei, caramba, meu primeiro emprego, olha que loucura, o trem me levou. Aí eu trabalhei lá durante um bom tempo, foi uma experiência muito boa, fiz muitas amizades, né? É uma área, assim, que requer muito tempo da gente, né? E, enfim, cara, foi muito bom. E depois trabalhei na Eurovale, né? Que fica perto de casa, que infelizmente fechou também, foi uma excelente empresa. Sim. E depois eu trabalhei numa empresa de alimento e não me senti muito confortável. Qual é o nome da empresa? De Valência, empresa de alimento? Pode falar o nome dela. Isso, a EMA Indústria. Sim, agora, sim. Mudou o nome, né? Tá. Entendeu? Que eu trabalhei de conferente administrativo e foi muito bom também a experiência. Um abraço, Natália, que foi minha chefe. Entendeu? A galera da expedição, né? Taiwan, Gil, André, Chico, essa galera toda aí. Você sabe por que eu vou interromper um pouquinho? Sabe por que eu tô mais surpreso? Tá chegando tanta gente que eu não tô dando conta de olhar pro meu monitor e conversar com ele. Só vou falar um rapidinho aqui, ó. Chegou aqui a minha sobrinha. A Natália botou assim, boa noite, tio Kleber. Boa noite, tia Natália. Cara, que da hora. A Silmara Raul. A Silmara fez faculdade comigo. Isso, ela colocou aqui que fez faculdade. Gente boa, finíssima, lá de Paraná. Chegava na faculdade nave, né? Né, Silmara?
Aqui, ó, Carolina Maria Souza colocou: eu tenho um orgulho imenso de ter sido sua professora e agora meu amigo. Nossa. Que bacana. Cara, é um amor muito grande que eu tenho pela Carolina. Muitos excelente comentários. Professora, sempre presente. Aqui, assim. ó, olha que a Zélia puxou lá no fundo do baú. Zélia Maria Nascimento. Foi aluno da creche Maria Margarida. Sim. E depois voltou para fazer aquela obra de arte no muro da creche. Cara. Kleber, gratidão. Que loucura, cara. Olha como é que você tem história, cara. Não, e eu voltei pros lugares onde me moldaram, que nem eu falei com você, como pessoa, até mesmo como profissional, e fazendo arte. E tem uma história muito interessante sobre a relação dos desenhos que eu faço. Muita gente acha que eu sou profissional. Não, sou um cara bem amador, né? E isso começou, foi lá no CIEP, nos primeiros. Então, mas eu quero saber o seguinte: você já tinha esse dom de criança de começar a desenhar? Você já gostava? Que toda criança pega uma caneta, um lápis e rabisca uma casinha, né? Mas você se identificava com algum desenho que te levou a esse conhecimento hoje, que você não olha uma figura para desenhar? Olha, ou você tá na sua mente. Sim. O que eu gosto mesmo, eu consigo fazer de boa. Tá no subconsciente, tá filmado. Nossa. Microfilmado. Isso. Tá, mas como é que foi? Você, quando pequeno, você consegue se remeter à sua infância mesmo, criança, né? Em estar desenhando alguma coisa que te marcou. E isso aí poderia futuramente você falar: você acha que eu vou começar a fazer desenho ou alguma coisa assim? Sim, acredito que a maioria da galera que estudou comigo na época do CIEP vai saber disso, né? A Manchete. Tudo começou na Manchete, a rede Manchete, que exibia vários animes, né? Esse cara tem uma voz muito bonita, gente. Pô, valeu, Você tem que ver a acústica aqui no clube, aqui no estúdio, como é que tá. Olha, ele tem uma voz. Depois eu vou falar para ele que enquanto a gente estava orando aqui, Deus me passou aqui uma passagem que eu vou passar para ele poder não perder isso aí futuramente. Eu vou notar. Futura. Vai, vamos lá. Manchete, né? O horário de sair, criançada na época, né? Eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, foi 94, isso mesmo, 94. E a gente saía da escola e ia correndo para poder ver, porque não tinha internet, aquela coisa toda, né? Então, o que a gente tinha de entretenimento era a TV Manchete, que passava Jaspion, Cavaleiros do Zodíaco, Black Kamen Rider, aquela coisa toda, né? E eu sempre gostei. Pra mim, a paixão maior foi os Cavaleiros do Zodíaco, que tinha aqueles detalhes, que era um anime japonês, né? Porque na época passava muito desenhos americanos, né? Que não tinha tanto detalhe quanto os animes, né? Que se chamam, que tem aqueles detalhes todos. Então, cara, me apaixonei foi à primeira vista, pela história, desenvolvimento, aquela coisa toda. E naquele período também vendia-se aquele espelho mágico. Eu acho que a maioria, né, passou por isso também, de ir nas escolas lá, o rapaz vendia espelho mágico. E meus pais sempre foram abertos comigo. Falavam: Kleber, não tem condições de comprar isso hoje, mas quando der, o pai e a mãe compram, junto de dinheirinho. Sempre fui criado dessa maneira. E uma vez chegou na escola lá, um rapaz vendendo, eu levei pra casa, me explicaram que não tinha como. E minha mãe trabalhava na Santa Rosa e meu pai na antiga Casa Vitória, né, que era ali na Rua dos Mineiros. Na Rua dos Mineiros, onde tem hoje aquela loja, né, a Soult, né? Isso, exatamente. Ali eu lembro que meu pai era pequeno, me levava lá e tal. Meu pai e minha mãe sentou comigo e conversou, falou o seguinte: Kleber, vamos fazer o seguinte, em vez desse espelho mágico, enquanto a gente não tem condições, por que você não tenta aprender a desenhar sozinho? Vou fazer o seguinte, minha mãe falando, eu vou comprar a caixa de lápis, seu pai compra o caderno de desenho. Entendeu? E você, porque, né, eles trabalhavam, tinha uma menina que tomava conta de mim, e você vai reproduzindo. Então, quando a gente chegar do trabalho, a gente vai dar uma conferida. Então, todos os episódios dos Cavaleiros do Zodíaco, eu reproduzia. Olha, gente, sabe? Que bacana. Pra minha mãe, pro meu pai ver, aconteceu isso assim, assado. Aí, mas só que eles chegavam muito tarde. Quando eles chegavam, eu já tava dormindo. Aí minha mãe colocava um visto, meu pai parabéns, né, aquele... Um incentivo, né? Sim, incentivo, claro, entendeu? Claro. E a partir daí, cara, eu não vi tanta necessidade de eu ter um espelho mágico. Quer dizer, eu acho que se os meus pais naquela época tivessem condições de comprar, talvez eu não teria aprendido. Também concordo, também acho. Eu não teria aprendido. Você não teria desenvolvido essa arte que você tem. Era uma habilidade e, era uma criança muito na minha também, sabe? Eu não tinha tanta habilidade naquela época. Sempre fui ruim no futebol, enfim, várias coisas. Aí surgiu o desenho na minha vida. Eu tirava o horário do recreio ali, ficava lá desenhando com meus colegas. Pô, aconteceu isso aqui, isso aí, Kleber, vamos lá então, vamos fazer, sei lá, o Camus de Aquário, Miro de Escorpião, sei, o Shun, o Ica. Então a gente
sabe? Isso aí fazendo troca. Com essa figura microfilmada na cabeça, sem olhar em nada. Entendeu? A gente falava, pô, tá faltando esse detalhe aqui é ser assado, sabe? Então a gente tinha essa interação. Então é algo que ficou marcado na minha mente. E foi indo. Cara, eu fui desenvolvendo, aprendendo no papel. Eu falei, nossa, cara, e os meus pais, nossa... Muito paixão. Deixa eu só mandar um abraço aqui. Olha o que a tecnologia faz com a gente, né? Nós estamos aqui com várias pessoas chegando. Júnior Magalhães. O Júnior puxou nostalgia agora, meu irmão. Nós estamos recebendo aqui José Maria Campos, que está em Brasília. Em Brasília, se eu falar pra você, ele é um valenciano. Sabe aquele quiosque que tem ali onde tem o caldo de cana? Sim. O quiosque é da família tradicional do Zé Maria. Os seus saudosos pais montaram. Ele vendeu muito caldo de cana. Hoje ele está em Brasília. Então, bacana, Zé Maria, hoje nós estamos aqui com um grande valenciano que trabalha com arte e cultura, funcionário público. A gente vai chegar daqui a pouquinho lá. E nós estamos desenvolvendo essa história. Quero mandar um abraço também para Belisário, Sandra Fonseca. Minha tia! Isso, botou parabéns, meu sobrinho. Isso aí. Da hora, que maneiro, cara. Chegando também aqui, Gabriel Milagres, doutor Gabriel, obrigado pela presença. Chegando também aí, Rômulo Milagres, grande Rômulo, um abraço. Lembrando que eu compartilhei essa semana. Amanhã no canal do Rômulo. Amanhã começa os podcasts do Rômulo Milagres, né? É Política em Foco que o Rômulo vai fazer direto do canal dele do Facebook a partir das 7 da noite. Fique ligado. Eu lembrei agora, porque passou o Rômulo 2 vezes aqui, ele não me pediu nada, mas como eu tô compartilhando, é sempre bom a gente de Valença, o Kleber, se interessar por assuntos que norteiam a nossa cidade. Sim, né? E a política faz parte do nosso vestuário, na nossa educação, na alimentação e tudo, a gente respira a política. Né? Quero mandar um abraço aqui também para Maria José Souza, Paulo Sérgio botou aqui, parabéns, Kleber, você é fera, você é um verdadeiro dom. Né? A Silmara Raul colocou, você vai pintar a nave da Xuxa no muro da minha casa. KKKKK. Afinal. Meu Deus, só foi do Alien, Silmara, né? Cara, eu tô acreditando que Silmara. Cara, ela aparece do nada. Afinal, você chamava meu ônibus de faculdade assim, né? Cara, a gente teve uma relação muito boa na faculdade, cara, com ônibus amarelinho. Como é que é bom reviver isso aí, bom. Cara. Belisário, forte abraço, motorista, cara. Mandando um abraço também pro pastor Cristiano, missionária Viviane. Cara, né? Cristiano. Tá mandando um abraço. Um abração, nossa, cara. Isso são amor de pessoas. Sim, cara. Com certeza, pastor da minha congregação, né? Mas que deixa eu ver aqui. Ele botou mais um podcast de qualidade. O Kleber Fonseca é muito talentoso, chegou a fazer 3 animes para minha filha, né? Mais nova, que gosta muito. Forte abraço para todos, gratidão, obrigado. Cara, é tão bom a gente fazer um podcast, né? Onde você pensa que você não é notado. Sim. Né? Mas não que você queira satisfazer o seu ego, mas é que Deus faz assim, eu quero agora que apontem para Ele, porque eu quero que Ele também apareça, né? Vamos dar uma adiantada na conversa? E ele trabalha de forma misteriosa. É isso, muito misteriosa. Muito misteriosa, muito, sempre. Ele é revelador, né? Sim. Nossa, o Deus que servimos, ele é revelador. Aí, tipo assim, você trabalhou nessa... E quando que você fez um concurso, Kleber, pra prefeitura? Você fez um único concurso ou tentou várias vezes para poder entrar? Rapaz, eu já fiz tanto concurso na minha vida. Não, tô falando pra prefeitura. Pra prefeitura. Tá, a prefeitura, então. Funcionário público. Surgiu foi em 2014, né? Que eu tava num trabalho que não tava muito satisfeito com algumas coisas que estavam acontecendo, então eu falei assim, meu Deus, cara, me ajuda. Eu preciso de mudar de emprego e tem que ser agora. Então, eu tirava todo o tempo possível para poder estudar, entendeu? Aí, do nada, caiu a chuva-luva, concurso municipal de Valença. Eu falei... Meu Deus, cara. Com quantos anos isso, Kleber, que você fez? Não, foi então, eu fiz, foi em 2014, que foi o último concurso que né, teve que em Valença, porque depois não teve mais, infelizmente, né? E foi em 2014. Inclusive, eu peguei e levei o edital pra casa, chamei minha mãe e meu pai, que eles são, pra mim, além de pai e mãe, tipo assim, mega super amigos, assim, sabe? Tudo eu discuto com ele. São âncoras, né, cara? Pra você se consolar, pra você tirar suas dúvidas. Pra tudo. A nossa relação é que bom, algo graças assim surreal. A Deus. Que Deus abençoe. Tem até aquela música, né? Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo em ser. A gente assim fica...
Aí eu peguei e levei o edital pra eles, né? Eu falei, gente, eu tô precisando trocar de emprego, o que vocês acham? Não, tamo junto aí, me ajuda a escolher ele. Eu peguei e imprimi, cara, 2 editais, né? Eu dei pra minha mãe e pro meu pai, pra eles lerem, ver qual que o melhor que eu me encaixava ali. E eu lá, falei, meu Deus, e agora, cara? Qual que eu vou pegar? Tinha outras possibilidades. E a mãe falou assim, pega isso aqui, ó, esse agente educador aqui. Meu pai, concordo com ela, vai nisso, vai dar certo. Cara, foquei naquilo. Estudei. Depois você bebe uma pra você não ficar com a bela seca, que você tem muito que falar. Aqui, rapaz, nossa, hoje foi corrido. Eu tô conhecendo o Kleber agora de conversar esse tempo de hoje, enquanto ele bebe a água ali, né? Mas a gente vê que ele é uma pessoa de um coração extraordinário, né? Uma espontaneidade, né? Então, tipo assim, eu fico feliz em ver que as pessoas também, os amigos, parentes, professores, gente ligada ao Kleber, abraça, né, essa situação, dando valor para ele. Aí você fez um concurso em 2014. Né? Para a parte de... A parte da educação mesmo, né? Pra gente educador. Então... eu falei assim, vou cair dentro. É aquela coisa que meu pai sempre falou, entendeu? Se você quer alguma coisa, mas luta, nem que se for de joelho. Vai embora, filho. Vai embora. E outra coisa também que sempre me ajudou muito em relação aos estudos, porque eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas do que eu. Sempre. E os meus avós sempre conversavam comigo o seguinte, um dia eu quero ver você doutor. Mas pelo fato de não ter tanto estudo dos meus avós, mas esse doutor, hoje em dia, eu reconheço que não é eu ser um médico. Não é, entendeu? É eu ser alguém na vida. Entendeu? Porque eles não tiveram a oportunidade que eu tenho, que muita gente aí tem e não agarra, e não abraça. Entendi. Entendeu? Então eu sempre carreguei isso como amuleto e caí dentro, cara. Noite, dia, dentro de um ônibus, em casa. Só uma observação. A irmã da Natália, a Renata, botou: tio Kleber é a alegria dos alunos. Eles adoram seus desenhos. Rapaz, tá, nossa. Pode continuar aí. Eu tenho que te interpelar porque tá passando muitos comentários. Aí falou que você seria um doutor. Então, que eu tinha que ser um doutor, entendeu? Pra fazer diferença, mas como eu te falei, o doutor não é. Sim, né? claro. Mas era alguém na vida, porque eles não tiveram a oportunidade que eu tive, que muita gente hoje em dia tem, que infelizmente não dá o valor, entendeu? E, nossa, cara, eu carreguei aquilo pra vida. Por isso que eu sempre fui um cara muito estudioso. Inclusive tinha parente meu que falava, Kleber, sua cabeça vai explodir de tanto estudar. Mas o estudo, cara, é o que faz a gente ir pra frente. É o estudo que não permite que a gente fique limitado. É o estudo que faz com que a gente... que ninguém coloque a gente pra baixo, a não ser se a gente permitir. Entendeu? Sim. E o estudo que faz você ir, voltar, e quando você quiser, na hora que você quiser. É o que me fez estar aqui agora. Claro, você, olha só. Claro. A Maria Justina Machado colocou: oi, tio, é a Maria Fernanda. E aí, Maria Fernanda? Caraca, Maria Fernanda. Olha só, Justina. que bacana, nossa, gente. Cara. Ela é responsável da... Chegando aí o César Augusto Baúzo Marques também. Obrigado, César que é professor. Cara, que da hora. Mais quem? Tá chegando Fernanda, aqui. Eu não esqueci de fazer o seu desenho, não, tá? A minha noiva lá de Barra do Piraí. Né? Então, Rose, nós estamos aqui com uma grande pessoa. Ele é funcionário público, um grande talento no desenho, que a gente vai entrar nesses detalhes aí. Mas quem chegou aqui é Marco Aurélio Freire de Santo Mauro, trabalhamos juntos na rede ferroviária. Cíntia Costa botou: parabéns, primo. Olha aí, Cíntia. Olha como é que chega a gente, excelente. cara. Caramba, que bacana. Cíntia, que da hora, até assim. Que bacana. O Hugo JSH colocou: pessoa simples e trabalhadora. Merece tudo que conquistou e vai conquistar. Parabéns, tio Kleber. Nossa, grande amigo, né? Hugo, cara. Um excelente profissional. Júnior Magalhães comentou, lendo alguns comentários, mas ele depois você vai poder assistir com tempo e responder. Sim. Esse cara desenha alegria, se manifesta preocupado com a causa pública e humana, está sempre aberto a auxiliar o próximo ser iluminado, e é um prazer e honra poder te chamar de amigo. Então, agora você entrou na prefeitura. Sim. Né? Aí o seu emprego foi aqui, o CIEP. Não, na verdade, me jogaram lá, porque quando eu entrei, quando eu fui nomeado, né, disseram que só tinha Juparanã, Quirino, Santa Isabel, Conservatório, e tinha uns outros lugares, mas eram bem longe, Juparanã. Né? E como minha pontuação foi boa, aí eu fui um dos primeiros, né, a escolher. Aí eu tive que ir para São Francisco, junto até com um colega meu. Um abraço, Patrícia, que foi uma aventura imensa. E lá eu trabalhei durante um período, né, se não me engano, acho que foram uns 4, 5 meses que eu fiquei lá. Aí eu fiz concurso de remanejamento e transferi aqui
a minha lotação pro CIEP, porque fica mais perto de casa, né? E nesse período foi muito interessante, quando eu já sabia que tinha passado no concurso e tal, só que veio um outro presente. Eu passei no Enem, né? Que bacana, graças a Deus. Cara, foi um pacote, assim, de presente, assim. São bênçãos do Papai do Céu, né? Sabe, foi um momento, assim, que... Nossa, cara, falei assim, pô, nossa, é meu ano. Na verdade, não é que foi meu ano. Todo ano é meu ano, mas... Isso foi em 2014. Isso. Não. Eu fui em 2014, mas só que eu só fui ser chamado em 2018. Ah, sim. E teve muita gente que ficou agarrado também. Ninguém entendeu até hoje por conta dessa demora toda. Sim. Sendo que a gente foi classificado, né? Não fomos simplesmente aprovados, fomos classificados dentro do número de vaga. Só que demoraram demais ser chamado, né? Aí eles viram que não tinha mais jeito, que tava chegando na data limite. Aí chamou todo mundo, mas mesmo assim ainda ficou uma galera pra trás. Né, que tiveram que... O Marcos Mumu tá colocando aqui um comentário que apareceu agora para mim aqui, ó. Pessoas assim tinham que estar na Câmara Municipal. Mas Deus sabe que sabe de tudo e sabe que as pessoas assim não entram. Mas enquanto isso, vamos fazendo a diferença na vida das pessoas. Ô Mumu, eu até concordo com você, mas o que tem que acontecer é o seguinte, as coisas também têm que ser descobertas, né? Eu acho hoje que com a tecnologia, você principalmente, que também usa muito bem os seus vídeos, né? E faz até uns vídeos animados. Muito bacana. E é um cara também que concorreu num passado recente aí a vereador. Torci que ele entrasse porque ele tem uma mente, né, voltada para o social, né? Mas isso infelizmente são coisas que ainda, né, para mim já passou do tempo. Ainda para muita gente não fazem a diferença. Enquanto a gente não pensar que o dinheiro da resenha, que o dinheiro do churrasco vai ser só para aquele momento e vai acabar. Sim. Tá entendendo, cara? Eu tô te falando. Você é um cara que sabe, entende? Claro, isso aí não vai fazer as cabeças mudar. Então, hoje em dia, precisamos que esse tipo de gente, igual eu, você, muitos que estão assistindo aí, o Kleber, né, que eu vejo comentários dele, vou até perguntar a ele depois no Facebook, fortaleçam para que as pessoas falem assim, poxa, não que eu seja um formador de opinião, não que você seja, não que o Marcos Mumu seja, que o outro seja. Poxa, esses caras estão sempre falando. Tem alguma coisa aí que realmente é verdade. E faz sentido. Porque eu não vou colocar minha cara, nem você vai colocar sua cara, muito menos o Mumu ou outra pessoa, para poder fazer uma postagem, para poder levar um processo futuramente. Até que advogado é muito caro. Né? E tudo que vem para mim, eu venho porque compartilham. Né? Isso aí não é de hoje, não, é de velhos carnavais, né? De tempos atrás aí, de outras eleições, né? Pessoas que falaram que iam até me pegar, chegou até a fazer um discurso aqui na porta de casa, na rua de baixo. Mas quando eu fui lá procurar saber, enfiou a viola no saco e sumiu. E hoje ele tá aí com todo o poder, mas tudo bem, isso aí passou. O Paulo Sérgio colocou o Kleber Da Vinci, aí ó. Da Vinci, cara, mas já? Olha só, grande obras por toda a Valência que esse cara que cada dia você fica mais conhecido. Isso que eu ia te perguntar, você, além das obras do colégio ali que a gente vai voltar a falar, você tem pinturas em quais locais em Valença, Kleber? Cara, então, ano passado surgiu essa oportunidade, né? A própria Secretaria de Educação me chamou para poder fazer uns trabalhos, fazer, né, uma hora extra, né? Porque para poder dar uma revitalizada. Tudo iniciou mesmo, na verdade, lá em Santa Isabel. Lá que foi o segundo ponto inicial. O primeiro foi aqui no CIEP, que a diretora Andréia, né? A gente pegou, sentou, conversou, viu que a escola precisava. A Andréia está esse ano lá, não? Não, ela tá lá, mas agora tá como professora. Mas foi numa outra gestão dela. Isso, na gestão anterior que era dela. Que lá a gente sentou e conversou, falou assim, nossa, vamos trazer um colorido para essa escola. Porque tava bem, sabe, assim, sombrio, vamos colocar assim, porque, né, enfim. Aí eu falei, não, vambora. Cara, e detalhe, foi a primeira vez que eu fiz um desenho daquela magnitude. Eu não sabia que eu sabia fazer, sério. Mas Deus sabia. No papel é uma coisa, você faz ali, tu apaga ali. Mas beleza. Deus sabia. Deus sabia. Deus sabia. Todo mundo fala isso, cara. E foi na hora que eu concluí, eu falei, mano do céu, meu Deus. Mas Deus sabia. Mas Deus sabia. Então eu sempre falo nas minhas lives aqui, eu vou sempre te interromper, tá? Não é chatice, tudo bem. Não. Deus, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Né? Ele remove céus e montanhas, ele move, né? Ele mostra para você o caminho, tipo assim, ó, vai ali.
E isso aí você recebe para poder fazer, né? Então, no momento que você desenhou ali, eu até imagino você fazendo o primeiro desenho, eu não sei se as crianças poderiam ver na hora, só viu na hora do recreio. Rapaz, como é que foi essa situação? Foi surpresa, porque foi no período, foi em janeiro. A gente tava de férias, né? No finalzinho. Então, aí lavou a escola, aquela coisa toda, né? Aí o Sandro pintou a parede. Aí ficou faltando mais alguma coisa, não bastava só ficar só colorido. Aí foi quando veio a ideia dos desenhos. Bora desenhar. E, cara, pintei, aí comecei, fiz, se não me engano, o primeiro foi o Mickey. Aí foi. Falei, caramba, realmente, você desenha na parede, cara, que doideira. Aí eu fui pegando embalo. André, isso aqui, não, bora, vamos lá. Cara, quando fui ver, cara, foi aquele corredor todo que você viu. Eu vi, gente. Eu falei, caraca, velho, eu fiz isso. E ele me explicando, fazendo, eu olhei, eu falei, cara, e quanto tempo que você falou? Ele me falou o tempo na época. Cara, mas foi tipo assim, foi rápido. Eu não me lembro exatamente, porque nesse mesmo período aconteceu uma situação muito desagradável, que foi o período das enchentes. Sim. Entendeu? Eu tava terminando de fazer, inclusive foi até a Andréia. Mandou mensagem pra mim e falou assim, Kleber, acho que é bom você ir embora pra casa, porque eu fiquei sabendo que lá na passagem, cara, tá cheio, cara, e como, né, já tem um histórico. Falei, não, beleza, deixei lá, terminei. Quando cheguei em casa, velho. Você comentou comigo quando eu fui buscar ele em casa. Entendeu? Tava naquela situação. Então, mas isso aí, cara, eu vou falar pra você, serve pra poder te fortalecer. Nossa, cara, demais. Você tá entendendo? Demais. Porque, tipo assim, Deus, a nossa turbulência, né, quando Deus está presente, a turbulência vai acontecer. Isso aí são palavras do pastor Cristiano conversando com ele. Legal. As turbulências vão acontecer, mas no final, né, vem a bonança, vem o refrigério, né? Então isso aí é pra testar, tipo assim, não quero saber de nada, não quero pintar, vou entregar meu emprego, né, pro inimigo bater palma. Nada. O inimigo que eu falo, o inimigo espiritual. Não, sim. Então, tipo assim, isso é pra fortalecer, e a gente sabe muito bem, você é filho único, tem seu pai com saúde, sua mãe com saúde, e depende de você, e você tá cheio de energia e conseguiu. Nossa, e eles que me dão energia. Sim, graças a Deus. Sim. É aquela coisa, né? O mar tranquilo não faz um bom marinheiro, né? Uma professora minha da faculdade sempre falava isso. Sempre falava que... Cara, são coisas assim que crava, né? Que fica na cabeça da gente e todo dia a gente levanta assim e pode usar como uma âncora, né? Pra poder... Tá, aí tipo assim, me fala o seguinte, quando você fez, que você deve ter tido um período de tempo pra poder fazer. Qual foi o tempo de pintar as paredes? Olha, rapaz, eu não lembro, mas eu acho que o cara foi... As crianças não estavam no recreio. Não, e quando saiu... Não, é porque foi num período que estavam de férias ainda. Sim, foi em janeiro, foi no finalzinho de janeiro que eu tá. estava fazendo toda a limpeza da unidade, né? Pra poder receber as crianças. Mas quando elas voltaram, elas falaram, que isso, tio? Olha, sabe? Que bacana. Não, e sem contar que o que mais fortalece é um obrigado, tio. Sabe? Tio, você que fiz. Faz um pra mim. Aí virou aquela onda. Faz pra mim, faz. A Natália e a Renata sabiam disso. Tia Juliana também. Cara, foi uma febre, assim. Tio desenha pra mim. Como eu já tinha terminado a faculdade, então eu pegava, né, rascunho de coisas que eu não usava mais, aí desenhar pra não jogar fora papel, entendeu? Dava pra elas lá, pras crianças. Até hoje faço isso. Tá, e tipo assim, e fala pra mim, dentro do colégio, né, que a gente sabe que existe as crianças com necessidades especiais. Sim. Né? Como é que é, tipo assim, você... precisar conviver e saber colocar na balança o peso para poder lidar com isso tudo aí, para não sofrer, né, futuramente, porque a gente sabe que pode uma criança não entender ou alguma coisa ou reclamar com a mãe. Como é que é isso, Kleber? É uma curiosidade que eu tenho de saber. De você lidar com as pessoas que têm o autismo, né? Que têm a deficiência. Como é que é você conviver? E tipo assim, se você tem que contar historinha, como é que você faz? Como é que você brinca? Cara, eu como inspetor, como funcionário público, cara, a primeira coisa que eu faço, assim como meus colegas que trabalham comigo, né? Hugo, Cris, Adriane, Aline... Mas quem? Eu não posso esquecer o nome mais, não. Você não anotou aí, não? Ele começou a anotar, mas parou de anotar. Deu branco aqui. Mas não, mas só que são não. pessoas que são monitores. O Júlio também, entendeu? Eu aprendo com eles. E aprendo com os pais também. Quando você tem um bom diálogo com os pais, para poder entender a história, né, da criança, né, até mesmo dos pais. E eles são excelentes monitores de inclusão. Graças eu aprendo a Deus. demais com eles. Porque quando eu entrei, né, quando passei no concurso, não teve um curso, algo que me preparou. Eu aprendi foi no dia a dia, entendeu? Com os professores, com os monitores, com o auxílio da direção, entendeu? E
a gente vai moldando e a gente vai adaptando lá e recepcionando as crianças da melhor forma possível. E qual é o seu horário de trabalho ali, Kleber? Então, eu trabalho no turno da tarde. Cara, amo trabalhar no turno da tarde. É porque vai da educação infantil até o 4º ano. De manhã eu também gosto. Só que, pra mim, o horário melhor de tarde é porque meus pais precisam mais de mim a parte da manhã. Sim, sim. Entendeu? Entendi. Às vezes tem que acompanhar no médico, às vezes tem que fazer uma compra. Entendi. Enfim, sim. por N motivos, entendeu? E à noite eu tiro mais o tempo pra poder estudar. Então, pra mim, é o tempo da tarde. Cara, mas como é que você aprende com as crianças? Você aprende muito mais do que você possa ensinar. E é incrível, cara, a relação, e é uma relação muito verdadeira, né? Porque quando você tem a confiança dos pais, cara, o serviço flui. Graças a Deus eu nunca tive problema nenhum com os pais, muito pelo contrário. Cara, eles são meus fãs, eu sou fã deles, inclusive. Com certeza, a Jéssica tá aí. A Jéssica tá aí. Não, e uma outra coisa, logo, o também vai estar lá. E depois você falou que seu pai não tem uma habilidade de mexer com a internet nem nada, né? Mas depois você vai mostrar ele aqui, pai, eu falando, porque você pode assistir com o pai e com a mãe. Daqui a pouco tipo assim, ligar aqui pra mim. E uma outra coisa, é satisfatório, né? Eu, tipo assim, pode ser até que se eu olhar seu pai, eu vou conhecer. Sim, porque eu fiz muito trabalho para Casa Vitória, muito, né? Para você ter uma ideia, quando o seu Job, né, tinha muita saúde no passado, na inauguração, eu era pequeno, tinha 12 para 13 anos. Coisas que acontecem em Valença e que ficam na história de Valença. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, veio fazer na Rua dos Mineiros, num palanquinho tamanho 3x2, como se fosse um palquinho de botar leite para poder apanhar na estrada. Ele veio fazer ele cantando sem banda, ele com o acordeon, a sanfona, cantou, falou assim, tô aqui para cantar só 45 minutos, aquele jeito dele. Mas ele ficou quase que 2 horas. Isso é verdade que o Carlos, que é da Casa Vitória, que tá sempre aí, conheço, né? O Carlos, ele sabe e na época ele lembra. E eu, na época, estava começando a trabalhar com som. Eu trabalhei pro Gelson Pereira, que eu já entrevistei aqui na live. Olha, né? Eu estava começando, eu não tinha noção, mas o Gelson trabalhava fora. A Mauri, vai ter Luiz Gonzaga, né? E eu, tipo assim, eu não tinha conhecimento de quem é Luiz Gonzaga. Depois eu fui ter. Seria a mesma coisa se hoje falasse assim, Milton Nascimento vai vir na Nilo Peçanha. Nossa. Só tem que o Luiz Gonzaga, pela simplicidade dele, não teve aquela produção, porque na época que foi de dia, né? Ele tocou das 10 da manhã até mais ou menos 2 horas da tarde, teve um intervalinho. E aquela praça, a Rua dos Mineiros, em frente ali a Solte, onde era a Casa Vitória lotada. Só coloquei isso aí para lembrar um pouco da história de Valença. Bacana, algo que eu não sabia. E o Luiz Gonzaga é uma pessoa que é reverenciada, tem aí em Vassoura, se não me engano, o Pati ou Miguel Pereira, é uma pessoa que se veste, se caracteriza igual, né? E é sobre a música popular brasileira, né? Que eu amo demais. Você falou do rapaz que tá em Brasília, cara, eu tenho vontade de conhecer. Né, o estado do rock. Chegando aí, Ana Maria Matos Barbosa, chegando o Clébio Zulu, que tá lá em Volta Redonda, que é um valenciano, Claudinei Silva, que trabalha na prefeitura, o Jim, o pessoal chama ele de Jim Malvadão, vambora, mais quem tá passando aqui, Solange Pinheiro, Sandra Cristina Santos Souza. Olha, e o Marcos Paulo colocou, a Mauri, seu podcast é top demais, tem que ter mais horas, se tiver mais horas eu não consigo salvar. Vamos falar o seguinte, aí você fez as pinturas no colégio, permanecem até hoje lá? Por enquanto, né, porque parece, né, que o prédio vai entrar em reforma e eu não sei como é que vai ficar, acredito que vai apagar. Será que vai apagar? Sim. Eu não acredito. Eu acredito que vá, porque, né, levando em consideração os outros. Sim, né? Sim, pra ter um padrão. Mas eu, tipo assim, cara, eu não fico triste não, porque é aquela coisa, cara, eu fiz... Você tem isso fotografado, guardado em fotografias? Claro, tudo registrado. Sim, bacana. Inclusive aconteceu uma situação que foi lá em Santa Isabel, que eu fiz aí você partiu lá pra Santa Isabel pra fazer lá. Sim, me deram essa missão aí, eu aceitei, né, eu falei, vamos que vamos. Fiz lá uns mimos, né, que ficam logo na fachada, porque na verdade a ideia central era fazer um desenho, um jardim, alguma coisa, mas tinha tantas crianças lá, eu falei, quer saber? Vou perguntar essas crianças aí o que elas querem, né? Porque a escola é dela, o espaço é delas. Aí eu converso com um aqui, com outro ali. Escola municipal, qual é o nome da escola lá?
Rapaz. Em Santa Isabel. Não, foi em Santa Isabel. Agora me fugiu o nome, porque eu andei de tanta escola. Sim. Mas lá ideia. Você só foi desenhar ou você foi trabalhar lá? Então, eu fui lá fazer os trabalhos de desenho, entendeu? Porque a Secretaria de Educação na época me chamou, aí eu peguei, aceitei o trabalho e fui lá. Aí eu peguei e conversei com as crianças. Falei assim, e aí galera, o que vocês querem? Já que a escola é de vocês, dá umas ideias aí. Ah, tia, eu quero o mínimo. Ah, tia, eu quero... sei lá, menino super poderosa, não sei o que. Eu falei, quer saber? Vou usar a ideia dessas crianças, porque, fazer um jardim, você vê na maioria das escolas. Sim. Tem que fazer um ambiente que seja deles, uma coisa que eles se sintam confortável. Rapaz, cara. Estejam vivenciando, exatamente. Né? E ainda levei meu amigo Thiago, o Thiago Silva. Não sei se ele tá aí. Tá, já ele apareceu tá aí, né? Aqui, Thiago sim. Silva. Nossa, cara, um amigão meu, cara. Nossa. Sabe assim, um irmão que eu não tive, a gente estudou junto, José Fonseca, cara. Nossa. Coloquei ele na missão também, cara. Aí a gente pegou, foi lá, pintou e tal. Aí saiu aquela obra de arte, né? Que todo mundo gostou. Inclusive até aconteceu uma situação um pouco desagradável, que fizeram uma postagem dando créditos, né, ao padre, ao deputado, ao prefeito. Sim. Pessoas que, tipo assim, não me ajudaram. Da vida. E sabe quem mandou mensagem pra mim? Os pais de lá. E os pais bacana, daqui. Que bacana. Mandaram, falou, Kleber, cara, você postou que fez o desenho aqui, mas só que estão dando... Falei, não tô acreditando, cara. Sério. E aí eu fiz pelas crianças de lá, entendeu? Sim. Por elas, entendeu? E de repente, aí foi quando todo mundo caiu em cima da postagem, pum, apagaram, né? Fizeram uma outra, né? Aí que me citaram e tal, aí que foi aquela situação toda. Mas eu fui lá no dia da inauguração, para deixar bem claro que quem tinha feito, né, os trabalhos fui eu, assim como também teve os pedreiros lá que, fizeram o Paulo Sérgio Silva Bastos colocou, tive o privilégio de trabalhar contigo em Santa Isabel. Quem? Paulo Sérgio Silva Bastos. Rapaz, cara, o tio Paulo. Ainda botou, conheci um grande artista, ele colocando cara, aqui. Tio Paulo é uma lenda, cara. Um excelente profissional que tava lá comigo. Olha quem tá chegando agora aqui. Ela tem mãe e pai aqui na rua, né? Mas você conhece muito. Quem será? A professora Rosana Lasno. E aí, Rosana, forte abraço, hein? Cara, a Rosana é super gente. Que bacana, boa, que bacana. Gente, olha só, a gente quando encontra uma pessoa que tem esse espírito, né? Espírito de vivência, espírito de viver, né? A impressão que eu tenho aqui, que eu conheço o Kleber há muito tempo. Olha só que bacana. Pela naturalidade dele, pela espontaneidade dele. E eu fico feliz dessa quantidade de pessoas. Já chegamos aqui a 47 pessoas, fora os que estão só visualizando e não estão comentando. Eu peço a você que compartilhe, se puder compartilhar com pessoas que ainda não entraram. Botei em vários grupos, né? Ele também passou para os amigos dele. Fiz uma transmissão para que futuramente ele possa editar e que sirva de um portfólio para ele. Quero falar para você a ideia que veio para mim aqui. Assim que eu fiz um teste na voz dele no microfone aqui para saber se estava funcionando, eu falei assim para ele, eu falei, cara, você tem uma voz maravilhosa. Foi. Aí eu falei assim, você não tem vontade de começar a fazer os seus desenhos em aulas pelo YouTube, conversando, porque ele tem tudo para poder mostrar esse trabalho no YouTube, né? É uma boa ideia. Eu acredito, cara, eu tenho quase que certeza. Eu não comecei pelo YouTube porque eu fui o pioneiro a começar a live do empresário em Valença e, eu já tenho 63 anos de idade, comecei numa emergência quando tudo parou. Né, para poder suprir a necessidade. Tenho os patrocinadores que me ajudam, que me apoiam, e eu não quis migrar para poder monetizar no YouTube, até porque eu queria ter esse contato, mas antes de ter esse primeiro contato pessoal, meu primeiro contato foi fazendo uma rádio online, onde o Facebook começou a cortar por direitos autorais. Aí eu consegui ter uma televisão, fazer o Skype, fazer a transmissão, fazer a entrevista, mas sem o calor humano, porque com a televisão eu tenho que falar, a pessoa mentalizar 1, 2, 3 e falar para não ter um conflito de áudio, tá? Então hoje eu fico feliz porque Deus nos deu mais uma oportunidade de estarmos juntos. Eu estou recebendo o Kleber aqui, que está falando da vida dele, né? Funcionário público hoje. Vamos continuar. Pode falar. Aí você, como funcionário público, já está desde 2018. Isso, desde 2018, né? Até hoje, inclusive, mês passado, completei meus 7 anos, né? Parabéns. Valeu. 7 anos, e o número 7 a gente sempre fala que é o número da multiplicação, ele é profético. Nossa, né? É que vem um 7 vezes 7 vezes 7 até você aposentar, né? Aí fala uma coisa pra mim, Kleber, eu sou uma pessoa que tô sempre nas redes sociais,
e sempre vejo você também lá com os seus comentários. Sim, sim. Né? E você sendo funcionário público, né? Quando você coloca as suas postagens, né? Não que eu esteja lá para poder tomar conta das suas, nem você das minhas, né? Eu vejo que você coloca as coisas com convicção. Isso daí te traz alguma coisa de você ficar com um pé à frente, outro atrás? Como é que é feito isso daí? Não, abertamente, porque a partir do momento que você sabe dos seus direitos, né, dos seus deveres, cara, e ainda mais nós como cidadãos, a gente tem que cobrar daqueles que possuem a caneta, que quem colocou eles lá foi o povo. Sim. Eles são os nossos patrões. Eu sempre falo isso, uma coisa que eu aprendi até com a Grace, que, por exemplo, na escola, quem são os meus patrões lá são as crianças da educação infantil até o 9º ano. É verdade. Porque se eles soubessem o poder que eles têm de contratar e demitir, nossa, as coisas seriam totalmente diferentes. Mas a gente precisa dar exemplo. A gente é exemplo. Então, eu costumo sempre falar com meus amigos, cara, se é um direito seu, vai lá, corre atrás. Entendeu? Ainda mais quando vem do poder público, né? A gente tem que entender que a gente paga os impostos, né? E a gente tem que cobrar por aquilo. Não é que, fiz isso, fiz aquilo, vou ter que ir lá bater palma, vou ter que agradecer. Sinceramente, eu quando vou receber um pagamento no caixa, eu não bato palma pro caixa, não. Eu não bato palma pro caixa. Não. Entendeu? Sim. É a mesma coisa. Nós, entendeu? Somos os patrões dessa situação toda. Então a gente tem que saber cobrar. Então por isso que em todos os meus comentários, todo mundo observar, não há ataque, sim cobrança por aquilo que eu tenho de direito. Sim. Entendeu? Como cidadão, como servidor público, entendeu? É uma coisa que eu aprendi com meus pais. Meu pai sempre falou comigo que tanto a vizinhança, até aconteceu isso também na minha família, de conseguirem bolo de aniversário, aqueles bolos grandes, cheios de bolinha prateada, entendeu? De dar pros netos, né? Na época de política, dentadura, aquelas coisas todas, um tijolo aqui, um tijolo ali. Cara, bacana, ok. Mas o que isso mudou na vida da gente? Por exemplo, a gente passa problema sério com enchente. Mudou alguma coisa? Claro que não. Pois é, entendeu? Então a gente não pode se contentar com pouco. Entendeu? A gente tem o direito de cobrar, tem o direito de correr atrás. É por isso que eu me posiciono. Eu não preciso usar perfil fake, nem montagem. Inclusive, já acharam que eu era um perfil fake. Você acredita? Sério. Já. Inclusive, eu já fui bloqueado na sessão da Câmara. Por falar a verdade. Falar que... Eu lembro até hoje do comentário que eu coloquei o seguinte: Valença não é um Game of Thrones, onde cada parlamentar ali tem um pedaço da cidade. Não, tem que governar para todo mundo, cara. Para todo mundo. Foi eleito para governar Valença. Não bairro aqui, não bairro lá, não distrito aqui. Entendeu? Então é esse tipo de posicionamento que eu tenho, e eu tento até passar para outras pessoas. Eu converso isso com alguns amigos meus, outras pessoas que até a gente acaba fazendo uma amizade. Claro. Não é questão nem de ataque, não, mas para poder mostrar para a população a realidade, cara. Que a gente tem que saber os direitos que a gente tem. Não permitir nem deixar que ninguém faça disso de um favor. E eu vejo, cara, que você é uma pessoa, né, que tem um conhecimento geral das coisas, politicamente falando. Sou, cara, muito observador. Alguma vez passou na sua cabeça, nós estamos falando da sua arte e cultura. Sim. Nós como entramos na política, porque respiramos a política está no vestuário, na alimentação, no medicamento, na educação. Você já pensou em ser candidato a vereador alguma vez? Cara, já acharam. Foi no ano passado. Não, na última eleição que teve, acharam que eu ia vir como candidato a vereador, pelo fato de eu estar buscando ajuda, entre aspas, buscando ajuda não, e não atrás do meu direito, porque tinha aluno na escola que tava precisando de monitor. Aí eu lembro até hoje, cara, que eu fui na Câmara lá e fui para poder pedir, para poder utilizar a tribuna na época. E perguntar, aí veio um rapaz que pegou e me perguntou, mas eu acho que ele não trabalhava na Câmara não. Aqui, você tá apoiando qual candidato? Eu peguei e falei o nome dos alunos, não vou falar aqui, entendeu? Sim, Fulano claro. E Beltrano. Mas eles são novos aqui em Valença? Eu não conheço, não. Sim. Falei, pois é, tô apoiando os dois. Aí eu deixei entrar na mente como se fosse candidato. Claro, mas você falou, eram as crianças. Eram as crianças. Você citou duas crianças de exemplo. Exatamente, entendeu?
E para você ver como é que as pessoas têm, né, esse tipo de pensamento, porque eu, para ser sincero, acompanhava muito a sessão da Câmara. Eu ia presencialmente, de estar lá para poder entender, porque querendo ou não, isso afeta o meu dia a dia, afeta o meu trabalho, afeta de uma maneira geral, até meus pais. A gente conversa muito, eu, minha mãe, meu pai, sobre diversos tipos de questões. E eu acho que todo valenciano deveria fazer isso, saber a quem cobrar, entendeu? Porque ninguém tá lá porque caiu de paraquedas, muito pelo contrário, foi através do voto. Do voto, tem um peso muito grande. E é uma responsabilidade que deveriam saber disso, né? E é isso, cara, mas eu nunca pensei, cara. Porque eu noto nos comentários seu, Kleber, na rede social, que hoje tudo é rede social, né? E principalmente Facebook. Eu adoro o Facebook, eu gosto do Facebook. Eu também gosto. Porque o Facebook é tipo assim, não é questão de se falar treta. É tipo assim, um comentário que te magoar, você exclui, né? Eu já fui magoado no Facebook politicamente. Eu bloqueei a pessoa. Sim. Né? Mas é bom que você levanta, e eu vejo nos seus comentários que são coisas que são... não são jogadas no ar, são colocadas com firmamento. E com fundamento. Sim, com fundamento. Por isso que eu falo que é importante todas as pessoas acompanharem o boletim oficial, acompanhar a sessão da Câmara. Eu sei que tá difícil da gente acompanhar, mas é importante, porque quando acontece uma situação, como está acontecendo agora a questão da database, de entre outras coisas, você tem argumento para você... Você pode ver que a maioria das minhas postagens, cara... Dificilmente tem alguém para poder ficar debatendo comigo, discutindo. Deixa eu mandar um recado para você aqui. O Augusto da Silva Gomes colocou: fala, irmão, beleza? Fala, Augusto. Parabéns, parceiro. Você continue sendo esse cara humilde que grande eu conheci Augusto. Lá na faculdade. Foi, cara. Caramba, a galera da faculdade tá aí, cara. Pô, e continua sendo aí, até hoje. Sucesso, meu. Isso que é bacana do podcast. A Tânia Cristina Monteiro colocou: quero deixar registrado aqui o meu respeito. Pode continuar aí falando aí que eu vou passar. Gente, tem muitos comentários. Muito. Ai, que bom, cara. Que bom. Então tem esse olhar, entendeu? Essa visão diferenciada, porque pra mim, Kleber, é doentio essa idolatria por político. Eu acho errado. Sim. Muito pelo contrário, você tem que cobrar, você tem que, entendeu? Como é como um patrão cobrar do funcionário ali, ó. Eu sei, mas eu também falo aqui, baseado no que o Júnior Magalhães colocou aqui, ó. Alguns políticos em Valença trabalham na inversão dos poderes dentro da política. Pregam quase de uma ideia imperialista, onde coloca a população submissa ao legislativo e ao executivo. Mas aí é que eu falo para você. Né, eu vou falar para o Júnior, para você que está em casa, estamos falando de arte e cultura, mas também estamos debatendo a política porque está no ar. E o ano que vem tem as eleições, né? Sim. Enquanto estivermos, eu vou até me colocar nisso também como população, vivendo de dinheiro de resenha, de churrasquinho, né? Igual outro dia encontrei no mercado, dentro do Cerejinha, que tá aqui, é meu patrocinador. Pô, Mauri, eu queria tanto colocar, mas eu não posso me expor, porque a prima da minha prima, ela tem um emprego que eles arrumaram. Né? Então existe aí um agregamento, né, de várias pessoas que estão aí meio que presas e não podem fazer nada, né? Mas, gente, nós vivemos numa democracia. Sim, claro. Né? Você expor a sua opinião igual eu estou vendo aí, eu nunca vi nesse último, agora 6, 7 meses, vamos dizer aí, né? Tantos comentários em todos os meios de comunicação aí em todas as redes sociais, nos mais diversos segmentos da política. Não é só política, não. Eu só não acho que a gente tenha que colocar o que seja mentira. Mas aquilo que vem, que você averigou. Igual ontem, vou dar um exemplo aqui. Eu já até pesquisei e botei na minha timeline, né? Uma pessoa que não pode se identificar mandou um zap pra mim, falou: pô, Mauri, eu dependo da insulina. Eu dependo da insulina, tá acontecendo isso. Não vou falar o nome dele. Eu tenho uma sobrinha que depende da insulina, né? Sim. E ela confirmou para mim que realmente está acontecendo, né? Aí eu passei por um amigo meu, conversei com ele, e ele falou assim: Mauri, faz um texto tal, e me passou mais ou menos. Aí foi feita uma arte, colocou e eu compartilhei. E compartilhei porque não é mentira. Sim. Se fosse mentira, a polícia, o advogado, o juiz, tava mandando um oficial de justiça vir na minha porta. Sim. Né? Então, a verdade, gente, hoje com a tecnologia,
não tem peneira que vai tampar esse sol, é a minha opinião, né? Eu tô roubando um pouquinho da sua cena aí, mas eu tô aproveitando para te falar, porque é na arte e cultura que surge tudo. Quando você falou para mim que às vezes pelo padrão do CIEP que vão se pintar, as pinturas que você fez carinhosamente, eu acredito que deverão também sumir. Eu acredito, porque como é padrão, né? Eu acredito que de repente não fique. Sim, mas eu também sugiro aqui, né? A secretária de Educação, quem for, né? Tem até um elogio para você aqui do Robinho Seno. O Robinho, pô. Dizendo que você é uma pessoa muito importante para ele, né? Eu gostaria, né, que esses trabalhos, né, apesar de estar registrado no celular dele, não fossem apagados por uma caiação e uma pintura. Né? Fossem ele printados, tipo assim, colocados numa situação aí de quadros, tá? Porque eu acho o seguinte, e a criança que viu aquilo ali, né? E que ainda vai continuar no colégio, eu não sei quando vai ser a reforma, e vai chegar e vai falar assim, tio Kleber, o que aconteceu com as pinturas? Você, cara, o seu coração primeiro vai se espedaçar. Não, sim. E você não vai poder colocar na cabeça da criança o que realmente aconteceu, porque ela não tem cabeça para poder entender isso. Entendi. Aí. O adulto vai entender. Vocês estão me entendendo? Né? É isso que eu estou conversando aqui, né? Mas vamos continuar aqui. Tá chegando aqui, o mais engraçado é que os desenhos estão preservados até hoje. As crianças, elas se policiam para não sujar. Cara, então, é incrível. Olha que bacana. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Chegando Wagner Fontes, Elaine do Boque Xisto, José Antônio Petrilo, né? Mais quem? Luviana, Alcide Nogueira, a Maria José está assistindo, o Paulo Sérgio da Silva colocou a Mauria. Deu Kleber divulgar os trabalhos dele, terá de ser um assessor para ficar agendando clientes. Colocou essa situação aqui. Então, gente, só entramos aí. A Carolina Maria Souza colocou cidadão consciente dos seus direitos e deveres. Cara, a gente tem que ter consciência, né, dos nossos direitos, dos nossos deveres e também saber cobrar. Sim, a Solange botou aqui, a Solange Pinheiro, trabalhei com ele e sempre que posso vou à escola vê-lo. Cara, então, ela foi a primeira pessoa que eu tive contato, assim, ela que me passou muita da experiência dela, né? Porque muitas das coisas que eu sei até hoje é graças às pessoas que já estão bem mais tempo, né? Solange, as professoras da educação infantil, do fundamental. Nossa, cara, o que eu sei hoje sobre educação é graças a essas pessoas, cara. Entendeu? Ana Cláudia Cruz botou aqui, tio Kleber, você é top. Nossa, top. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Quando eu fui nomeado, eu tive uma reação muito louca. Eu gritei, cara. Falei, caraca, não tô gritando. Nossa, velho. Como é que é quando você o quê? Eu gritei, eu recebi. Não, quando eu fui nomeado, assinei lá, falei, cara, hoje sou servidor público. Mas tem algo que supera essa energia toda. Foi quando eu entrei na escola e fui batizado de tio Kleber, cara. Que energia maravilhosa. Que bacana. Ideia, cara. Você não faz ideia, sabe? Porque as crianças, cara, elas têm um sentimento muito verdadeiro. Entendeu? Eles se não gosta, e se gosta, eles falam ali, entendeu? E, cara, não tem jeito. Eles são os meus quando papais. A criança chama de tio, né? Você vê que é uma coisa que vem espontaneamente, né? Cara, espontâneo, entendeu? É uma coisa assim, cara, espetacular. Espetacular. Quero mandar um abraço que tá chegando mais gente aqui, ó. Mais gente, ó, que bacana. Não, a Natália que voltou agora não falou. José Luiz Barço. José Luiz é o responsável pela entrega da merenda escolar. José Luiz do caminhão. José Luiz. Ele mora aqui embaixo no Jardim Valença. Obrigado, cara, Zé Luiz, aí por estar participando. Gente, nós temos ainda mais 15 minutos de live, né? Nossa, passou tão rápido. Mas nós temos aí um pouco mais para poder conversar. E hoje, né? Com essa experiência, tudo com essa bagagem que o Kleber, sendo um rapaz aí, tá conquistando sendo funcionário público, né? E tá tendo essa vivência de tudo aí. Ele nem prepara. No final ele vai mostrar. Ele com a sua rapidez do desenho. O personagem é quem? Quem é o personagem? Bart Simpson. O Bart Simpson que tá lá. Cara, meus pais adoram esse desenho. Mas você fez esse desenho em casa quando você chegou às 6 horas ou foi que horas? Sim, não, eu fui fazendo ele durante o dia, assim, quando tava dando pra poder fazer, aí terminou o expediente. Ele criou um desenho pra trazer hoje aqui e vai colocar no final.
Com certeza. Né? Chegando a minha sobrinha aí, você nem sabe que eu sou tio dela, Henriette Figueira Teixeira. Cara, velho, a Henriette, cara, ela trabalha comigo à tarde, ela trabalha de manhã, né, e faz hora extra tarde, entendeu? Grande companheira, cara, de luta, o Júnior Magalhães colocou, meus sobrinhos amam esse cara. Cara, ó, Matheus, Zé Miguel, cara, eu conheço essa galera toda, e o Júnior, eu trabalhei com ele também. Eu trabalhei com ele, cara, um amigão meu, cara, um amigão. Um amigão. E é muito bom, né, cara, você ter essa... Pessoa. É bom você ter essa receptividade, né? Saber que, tipo assim, tá partindo dos outros pra mim. Olha quanto carinho, quantas pessoas falando com você. Sim. Aí você falou que no passado você foi na Câmara Municipal para poder usar a tribuna e perguntar aqui em qual político você representava, porque representava 2 crianças. Exatamente. Mas você futuramente... futuramente. Você tem essa vontade, porque você sabe, Kleber, que eu gosto de política, mas eu não gosto de ser político. Porque existe uma política que se corrompe. Né? No momento que eu vejo que eu votei num determinado candidato para me representar na Câmara, e esse determinado candidato trocou a Câmara para ser um secretário, né? Ele deixou de atender os anseios que eu poderia bater naquela porta para poder conversar com ele e pedir. Agora, quantas pessoas não ficaram aí à deriva, né? Vamos dizer assim. Sim, né? Cara. Então, eu acho que hoje as coisas estão... É uma decepção. As coisas estão muito complexas, porque a internet mostra tudo, né? A Câmara Municipal tem a sessão que eu não assisto, mas fico sabendo que me passam aí os flashes e tudo, né? E hoje você ser político, você tem que realmente, no momento de fazer um juramento, jurar que você vai tentar cumprir, né? Pelo menos tentar cumprir com o seu voto, com a sua palavra, aquilo que você prometeu em campanha. Exatamente. Né? Porque é o bem comum para todos. Entendeu? Porque a partir do momento quando você assume um cargo desse, você tem que usar a tribuna para poder representar a população. Entendeu? É isso que eu tô percebendo que tá faltando muito. Entendeu? Chegar na tribuna, brigar pela população. Houve até um desentendimento sobre, né, um vereador que foi falar sobre a database, que é um assunto que tá em alta. Tá em alta, sim. E que realmente nós, como servidores, a gente fica, cara, completamente chateado. A gente se sente como se fosse o figurante da situação toda, sendo que é um direito. Não é um favor, é um direito que a gente tem. E, tipo, a Câmara parece que perdeu autonomia, né? O Executivo permanece em silêncio. Foi hoje, né? Que saiu uma nota lá falando sobre o porquê. Sim, com relação a que criou um grupo de pessoas para poder estudar e que está com dívida e não sei o quê, né? Sim, mas estamos sem a database desde maio. E sendo que a educação ela tem verba própria. E como é que fica essa situação toda? Então, eu não estou aqui para poder passar pano quente nem num prefeito, nem em outro prefeito. Mas o prefeito que saiu estava cumprindo, seja 1,23, seja 3, alguma coisa, estava cumprindo com as databases. Você está entendendo? Sim. Então, tipo assim, o porquê não continuar? Né? E uma outra coisa também, eu vi hoje, eu também não me escondo. Lançaram um mega vídeo com caracteres, né? Como se fosse uma passagem de cinema com os artistas, não sei o que lá, um mega vídeo, uma coisa cansativa, um blá blá blá, porque pra mim isso aí é tudo cena de cinema, né? Explicando como é que estava explicando? Que tipo assim, não sabia, teria que entender porque existe um débito, uma dívida, existe isso, o repasse disso, gente. Mas a gente precisa entender que hoje a base da Câmara Municipal, pelo menos que estão lá, que eu não quero citar nomes, é o que veio no passado. Sim. Tá? Os que saíram para secretário e um novo entrou. O que saiu para ser prefeito. E não fiscalizaram isso? Pois é. Né? É um ponto de interrogação aqui, acho que todo mundo... Então, tipo assim, não souberam, deixaram passar 8 anos para poder ver que agora tem uma dívida?
Né? Então isso aí tipo assim, acho que é pegar um papel, tipo assim, toma aqui o atestado de burro, assina. Eu tenho que ser grosso, gente. Sabe por quê? Porque é ao pé da letra que a gente passa a entender as coisas. Não era para eu ter colocado isso no seu assunto, né? Era sobre arte, cultura, mas porque eu sei que você é funcionário público e não quero que nada te prejudique, até porque você não está citando nomes, né? Mas eu só falei isso com você porque eu vejo que você, pela sua coragem, você coloca umas coisas com contexto. Sim, com contexto, com embasamento. Com embasamento. Porque eu leio, eu acompanho, entendeu? Por conta disso mesmo. Por isso que eu sempre falo com as pessoas. Gente, acompanha a sessão da Câmara. Tem uns grupos da cidade lá que sempre bate nessa tecla, assim como o CEP, né? O Sindicato da Educação, tem o Sindicerv também, que vai lá, põe as notas lá. Porque acontece, cara, o mais importante é a gente pegar, debater esse tipo de coisa, sem ter medo. Tem que ir lá, cara, opina. Não adianta você ficar só reclamando que isso não vai dar resultado em nada. Entendeu? O nosso papel é esse, de cidadão mesmo, fiscalizador. A gente tem que cobrar dessas pessoas que estão lá para poder representar a gente. Se a gente fica quieto, a gente acaba sendo conivente com essa situação toda. O Daniel Alexandre colocou aqui, o tio Kleber me ajudou a desenhar o Bart. Daniel Alexandre colocou aqui. Caraca! Ele lembrou disso aí agora. Caraca, Daniel! Olha só, Daniel! Daniel Alexandre. É isso mesmo. É isso mesmo. O Ronil tá aqui agora, Rony Moura, Ronil, né? Isso, cara, ele foi seu inspetor. Ele foi inspetor, cara. Rasgou elogios pra você. E hoje, cara, ele é meu colega de trabalho. Que bacana. Sabe, muitas das coisas que eu aprendi, que eu sei, tipo assim, cara, eu peguei com ele quando eu entrei na escola de novo, questão de experiência. É aquela coisa nostálgica, né? Como é que esse mundo dá volta, né? Quem diria que um ex-aluno poderia voltar como servidor público dentro da unidade onde formou? Mas isso daí, cara... Tanto aqui quanto... lá na creche, cara. Você viu até a Zélia falando aí. Cara, O Júnior Magalhães fez mais um comentário. É isso aí, meu amigo. Essa é a visão. Se a população soubesse o poder que carrega nas mãos, tudo seria mais fácil. Sim, porque Maria, uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe e com meu pai, eu sempre bato essa tecla, mãe e pai. Porque meus pais, cara, eles sempre foram presentes. Sempre. Eu tenho até hoje as cadernetas, aquelas antigas lá que marcava presença, sabe? Cara, reunião, foi. Cara, eu falei, caraca, velho. Então eles me moldaram a ser o que eu sou, para eu poder correr atrás dos meus direitos e não aceitar menos do que eu mereço. Entendeu? E eu vejo muitas pessoas que às vezes se perdem um pouco na idolatria política. Porque tem politicagem e tem a política. Política que eu acho viável, agora politicagem não. Não, sim. Tem pessoas que ultrapassam um pouco limites a ponto de até a política é uma ciência, né? É uma ciência. Sim. E a ponto de ofender outras pessoas pelo fato de estar colocando teu ponto de vista. Você tá entendendo? Então, cara, tem um episódio, o Júnior vai saber disso, tem outros colegas meus também, que é bem interessante dos Cavaleiros do Zodíaco. E me lembra muito quando tem essas pessoas que têm essa idolatria. Quando o Ikki chega na casa de Virgem, né, no Cavaleiro de Ouro, né, ele detona, cara, o outro cavaleiro porque é de bronze. Aí o Shaka fala o seguinte com ele: se ajoelha meus pés, esfrega a testa no chão e me adore pela eternidade. É essa a sensação que eu tenho quando tem aquelas pessoas que, cara, ficam... sabe, fervorosa, querendo humilhar o outro, sabe, cara, ninguém sabe a vivência de cada um. Eu, quando sofri com o problema da enchente, que eu tinha relatado, teve pessoas falando que lá em casa não tinha entrado água. Cara, aquilo ali pra mim foi a minha virada de chave pra eu poder me expor mais. Claro. Cara, a água chegou aqui, cara. Tinha pessoas falando, não, aí não entrou água não, cara. E você dentro de casa via que cara, eu moro lá, cara, desde quando eu cheguei na Terra. Como é que eu emiti uma coisa? Muita gente que tá aí sabe disso. Nos grupos da cidade lá. E eu peguei, botei a cara a bater. Fiz um vídeo lá falando, aconteceu assim, assado. E também aconteceu de vir pessoas querendo utilizar... Aí, ó, a Natália já deu um spoiler aqui, ó. Tio Kleber, vereador, eu apoio. Olha, Natália... Aí, olha como é que é, tá vendo? Isso aí as pessoas têm. A Natália, que é minha sobrinha, a Natália Figueira. Não, Natália é excelente professora, nossa. Chegando aqui também, Sheula Maria Goberto, tio Kleber, você é top. Somos. A Lília Barros, coloquei, grande Kleber, trabalhei com ele, sempre com essa sinceridade com as pessoas. Nossa, Lília, cara, que da hora. O Daniel Alexandre fez mais um comentário, tio Kleber, faltava trenzinho para fazer desenhos com ele. Aí, ó, tá vendo? Cara, como é que doideira, cara.
A Ana Cláudia Cruz, deve ser sua sobrinha, eu não sei. Lá sempre entra água. Ana Cláudia. Ah, a Ana Cláudia lá é onde moram os pais delas também. A gente sempre sofreu com esse problema de enchente. O que me decepcionou muito foi quando teve pessoas que tentaram usar a desgraça da população lá, do bairro, para poder fazer política. Inclusive mandaram uma mensagem para mim, que eu até hoje não respondi, não respondo. Se poderia fazer um vídeo, né, fazer uma entrevista. Cara, a gente tava com a água aqui. Falar que cara, não entrou com água na barriga não tem jeito. Pelo amor de Deus, a minha mãe, cara, ela... O que ela pegou fez? Ela catou coisas que pra ela era importante. No caso, é o álbum de casamento dos irmãos, né? Que alguns estão vivos, outros que se foram. Meu pai, tipo, cara... Aí você vê pessoas que nunca vivenciaram isso, tudo por questões, sei lá, cara, política ou por ser um robô, querendo opinar uma coisa que não vivenciou, cara. Aquilo pra mim foi uma virada de chave. Por isso que hoje em dia eu vou lá, opino, acompanho, leio o boletim, entendeu? Eu não permito que ninguém, cara, me coloque pra baixo. Meu avô sempre falou, as pessoas só vão colocar pra baixo se você permitir. Mandando um abraço aqui para um grande forrozeiro apaixonado no forró, Micael, é o Mica, né, MK, chegando aqui também o Danilo, deixa eu ver aqui, cadê, passou? Danilo do Cavaco, Danilo Josef, que faz parte aí, o Danilo do Cavaco com seu grupo, teve aí no final de semana tocando no Pagode da Independência aí, forte abraço, Danilo, estamos aí com o Kleber, Fonseca, que tem os seus trabalhos, é funcionário público, tem seus trabalhos de desenho, né? Você é um inspetor, né, de colégio, né? Funcionário público, aí tem tô vendo aí, você vai ver pelos comentários, que tem todo o carisma, os pais gostam, as crianças gostam, tá? Tem vários elogios. Sim, nossa, cara, ó. E o mais interessante de tudo, cara, que tipo, cara, eu sou uma pessoa comum. Sabe, eu sou uma pessoa comum e não tenho ligação nenhuma com ninguém. Eu sou isso que todo mundo tá vendo aqui no dia a dia. Sim. Sabe? E a gente tem que ser, né, cara? Tem que ser. Eu não sou o tipo de pessoa que não volta atrás. O Paulinho, que trabalhou com você em São Isabel, falou que você Paulinho? É uma lenda. Caraca, Paulinho, cara. Ele foi meu vizinho quando era pequeno, cara. Ele tava lá também na obra lá, cara. Então, a galera que trabalhou lá, é por isso que eu falo, cara, não existe, cara, carro... Porque tem muitas pessoas, cara, que ostentam cargos. Sim. Entendeu? A ponto de humilhar os outros, a ponto de ignorar os demais. Cara, comigo não tem essa, não. Não é à toa que eu fiz gestão de tecnologia, gestão de pessoas, e eu aprendi muito isso. Entendeu? Que nem a galera lá do pedreiro. Nossa, cara, o quanto que eu aprendi com eles, cara. De vivências, de trabalho, coisas que eu não sabia. Então, mas aí dicas de tinta, pincel, cara. Nossa, você não sabia de nada disso? Não, cara, eu desenhar... Pra começar a desenhar. Pintar, pra pintar. Eu tava com um lápis de pedreiro, cara. Tipo assim, eu caí de paraquedas. Eu falei, vamos que vamos, porque como já tinham visto o desenho aqui... Sim. Aí eles lá dando a dica, sabe, com toda a paciência. São excelentes profissionais, cara. Que bacana. São excelentes. Um abraço, Paulinho, Paulo e toda a galera lá de Santa Isabel lá. E é um lugar muito gostoso, tá? Um lugar muito gostoso, que eu não conhecia, cara. Eu não conhecia Santa Isabel. O Júnior Magalhães falou, não tem como admirar esse cara, é um ser humano ímpar. A Angélica Maria colocou, minhas filhas adoram o tio Kleber. Não, eu também adoro. E são apaixonadas pelos seus desenhos, obrigado pelo carinho. Nossa, cara, elas são os meus patrões também. Sim, eu sempre bato nessa tecla. A Zélia Maria botou aqui, ó, quando vejo a sua arte no muro da creche Maria Margarida, passa um filme na minha mente. Você, Kleber, você que sabe como você foi... essa história, você sabe como foi essa história. Não, e ela, cara, que deu a ideia dos desenhos na parede. Ela que deu, ela ficou comigo debaixo do sol, cara. Diretora, foi ano passado. Cara, a gente ficou debaixo de sol, chuva, teve o Léo lá que misturou e trabalha ainda na creche, né? Aí tá cara, chegando uma pessoa também que você conhece aqui, ó. Pode falar da Zélia. Então, a Zélia, cara, nossa, cara, que diretora, porque uma coisa que todo mundo tem que saber em Valença, cara, como o diretor trabalha. A Zélia é um exemplo disso, cara. Ela sentou debaixo daquele sol quente, entendeu? Debaixo de chuva, pegou no pincel, Kleber, qual cor é essa aqui? Pô, essa aqui tal, lá pintando, e eu fazendo o restante, cara, nossa. Chegando mais uma pessoa que também trabalha na educação aí, ó, Jorge Raul. Ah, o Jorge, cara. Raul pô. Brinquinho, né? É o Raul Brinquinho? Não, Jorge Raul é o que toca pagode, é o pagodeiro. Jorge Raul, é o Raul. Ah, o Brinquinho? É o Raul Brinquinho, é mesmo, cara? O Jorge Raul é ele, ué. Pô, no máximo que eu dou um oi pra ele. Caraca, pô, aí, dando boa noite pra mim, chegando um vizinho nosso aqui do Espala 1, Rodrigo Otávio Cardoso. Nós estamos aqui, Rodrigo, com o Kleber aí do CIEP.
Escola Municipal Eduardo Leite Pinto, né? Ele é um inspetor, ele é funcionário público desde 2018, foi chamado, graças a Deus, ficou muito feliz, né? E ele, para poder dar uma ilustrada nos corredores do CIEP aí daqui de cima, eles fez vários desenhos, eu fui prova viva de ver esses desenhos, né? E tá falando um pouco da sua história, também desenhou lá em Santa Isabel, já tem também uma creche que ela falou aí também. Tem também lá na creche São José, né? Eu não conheci lá na época a Ceia, né? Que é diretora lá, pegou também, me chamou, pediu, cara, eu fiz tanto desenho, foi lá, fiz também um na secretaria, e o mais interessante é que a maioria dos meus desenhos, sabe o que eu faço? Eu coloco tudo relacionado à inclusão. Tem que ter um personagem negro, tem que ter um personagem cadeirante. Sim. Entendeu? Tem que ter tudo relacionado à inclusão. Porque não adianta você só colocar ali e as crianças que não sabem, ela pergunta, tipo assim, tio, por que tá ali, tá sentado na cadeira? Sim, aí eu explico. Que bacana, a importância, cara. Entendeu? Inclusive lá na escola, algumas crianças no início, né, falavam, tio, né, porque tem alunos que são autistas, né? Um aluno autista. Não, ele tem nome. O tio pegou e explicou pra você. Sim. Pra criança ter. Claro. Sabe, entendeu? E, cara, é muito bom, cara. Trabalhar com criança, assim, é algo surreal. A gente aprende demais, a gente cresce, a gente... Cara, é incrível o ambiente, entendeu? Eu coloco mais um... Pena que não é tão valorizado como deveria. A Kátia Nazaré Soares Alves colocou, tio Kleber é fera, as crianças são encantadas com a sua arte. Tia Kátia, sua sala tá lá, tia Kátia. Tem mais comentários aqui, ó. Tem tanto tempo que ela saiu, mas continua na sala da tia Kátia. Muitos comentários, tá passando muito rápido. Kleber, Solange Pinheiro, Kleber é amigo de infância da Damiana Bastos. Sim, cara, eu passei por ela hoje, cara. A Damiana tá decolando, cara, também, né? Eu trouxe ela aqui eu trouxe ela aqui no podcast, né? Excelente profissional. Ela tá desempenhando um papel muito bacana, principalmente com as pessoas que precisam desse atendimento especial, né? Sim, inteligentíssimo. Isso tudo é Deus que providencia. Pois é, cara. Caiu o seu papel aí. Eu quero rapidinho aí, antes de você continuar, agradecer não tá terminando não, enquanto ele bebe uma água. Agradecer meus patrocinadores e dizer que existe esse encarte aqui, ó, do Mercado Cerejinha e Rede Poupe Mais à sua espera lá na Rede Poupe Mais, vai até o dia 12 desse mês, se não me engano, mas está também nas redes sociais, no Facebook, no @Merc Cerejinha, né? E também no Instagram, @Mercado Cerejinha, você vai conhecer essas promoções. E por que eu falo sempre na Rede Poupe Mais? Porque a Rede Poupe Mais, ela é formada por 4 empresários. O Mercado Cerejinha, né, que é o Rafael, proprietário de 2 lojas, Cerejinha do Jardim Valência e da Água Fria, e tem mais 3 empresários. Tem o Poupe Mix lá no Cambota, tem o Mercado Carvalho em Chacrinha, o Mercado Poupe Mais em João Bonito. Todos esses 4 empresários fizeram aí a rede valenciana de Poupe Mais. E o que é a vantagem disso daí? Né? Durante um período, enquanto durarem os estoques, existem as ofertas especiais que você pode conferir pessoalmente, porque eles ficam abertos até as 9 da noite, ou então agora dá um toque na sua rede social e lá no Merc Cerejinha no Facebook e também no @Mercado Cerejinha no Instagram. É a tradição se renovando pela qualidade. Do tempo que eu conheço o Rafael, né, que ele pegou o Cerejinha, já deve ser aí uns 9 ou 10 anos que já existe o Mercado Cerejinha sob essa nova administração. E passou a mercado, porque era a Mercearia Cerejinha, porque eles conseguiram uma nova tarifação para proporcionar a você descontos iguais ou até melhores que os grandes mercados. Confira, eu sempre de vez em quando, né, vou aqui fazer uma inteira no Jardim Valença ou aqui próximo da minha casa, na Rua de Baixo, na Água Fria, Mercado Cerejinha e Rede Poupe Mais, a tradição que se renova pela qualidade. Quero falar da
a rádio que está nos dando uma carona aí, a Rádio Web Beatmania. A Rádio Web Beatmania não é rádio FM. Você que gosta de fazer uma academia, uma caminhada, coloca seu fone de ouvido, faz lá o aplicativo, vai lá em www.radiobeatmania.com.br ou então vai no app, no aplicativo Rádio Beatmania, Rádio BEAT Mania, e vai ouvir os hits maravilhosos que tem lá para você ouvir. Às vezes você está caminhando, né? O seu celular está contigo, né? E você está precisando fazer uma caminhada e exercitar ao som de uma boa música, não se esqueça, Rádio Web Beatmania, que é do nosso querido Edson Carlos Gomes José, que é o administrador. A rádio de seu estúdio fica em Osório, tá? O cara é muito fera e é uma rádio muito boa. Quero falar também do Instituto CRN de Odontologia, do Dr. Rogério Natal, pai do Eduardo Natal e pai do Vitor Natal, que fica na rua Vitor Pentanha, 162, ali indo por Benfica, aquela rua que está sendo asfaltada, né? Ali ainda é centro, 162 centro. Eu quero falar que lá você consegue realizar todo e qualquer procedimento odontológico, tá? Prótese, atendimentos especiais para crianças. Então não deixe de procurar o Instituto CRN Excelência Clinic do Dr. Rogério Natal. É só você no Instagram e ver lá Dr. Rogério Natal, tem sempre lá um vídeo, uma demonstração, uma colocação de prótese. Faça o orçamento através do Instituto CRN Excelência Clinic do Dr. Rogério Natal. Quero falar também da Woods, respirando sustentabilidade, inspirando vidas, que é o ecoturismo que o David Nogueira trouxe para Valença, já está aí fomentando os hotéis a melhorarem o padrão de qualidade para poder receber. Por quê? Porque vem gringo para conhecer, vai na Rota do Queijo, conhece a Cachaçaria Werneck em Rio das Flores, tem também o Vale do Café e, além de tudo isso, tem o ecoturismo, tá? Tudo com acompanhante, com monitor e tudo. Aí, para você ter maiores detalhes sobre a Woods, você vai no Instagram e vai digitar @MundoWoods, que é WOODS, tá? Ou então @Rota do Queijo, para você ficar por dentro. Daí a logomarca da Beatmania, que é uma das nossas patrocinadores. E eu quero falar também da Casa do Pescado, Mag Utilidades e Panificadora Casa dos Pães, que está desde a nossa primeira live, assim como Cerejinha, patrocinando, e fica lá em Barra do Piraí, no bairro Santo Antônio, ok? Vamos continuar aqui, porque... e tá chegando José Leandro de Rio das Flores. Olha só. José Leandro, boa noite, meu amigo Amauri, mais uma live abençoada para nós, glória a Deus. Felipe Duque também tá assistindo. José Leandro, você que tá chegando agora aqui, nós estamos com um funcionário público municipal, mas antes de ser funcionário público, né, trabalhou em outras empresas, mas desde pequeno, o Deus deu o dom para ele de ele começar a desenhar. Mas veio aflorar agora, depois que ele começou junto com os amigos e veio aflorar agora depois que ele passou a ser funcionário público. Então tem N desenhos ali nos corredores do CIEP, que é a Escola Municipal Eduardo Leite Pinto, que fica aqui em cima, junção do Espala 1 com São José das Palmeiras, né? Tem também na Escola Santa Isabel. E ele é uma pessoa que está contando um pouco da história, né? Família humilde. Agora eu quero falar para você dizendo o seguinte, que tudo isso que você é hoje... deu-se a perseverança do seu pai e da sua mãe até hoje com você. Cara, eu faço questão de bater nessa tecla, Jandira. Você consegue se ver no passado, você indo pro colégio, a sua mamãe preparando o seu lanche, tudo. E você... Cada detalhe. E você com a vontade de estudar. Sim, que bom, sim, cara, entendeu? É isso que eu até passo pros alunos. Eu sempre falo assim, o tio foi ex-aluno da escola. Ah, é, tio? Eu falei, foi. Aí eu sempre ando com uma fotografia minha que da época eu estudava lá, mostra, caramba, tio, é assim mesmo. Eu falei, era assim, entendeu? Aí o tio se formou, tá trabalhando hoje com vocês, entendeu? Olha como é que é o importante o estudo, cara. Porque vocês que vão fazer diferença lá na frente. Entendeu? O tio tá aqui para dar um suporte. Eu sempre converso assim para eles entenderem a importância que é estudar, né? Inclusive, eu não posso deixar também de citar... Felipe, só fica aí, não sai daí não, que tem um desenho para você, tá? Também. Tem também esses desenhos que eu fiz lá no Arte Outdown, de forma voluntária. Sim, de uma próxima vez que você voltar, com certeza, vamos colocar isso no pendrive pra gente poder exibir aqui na TV. Cara, sim, tá? sim. Mas se você tem isso no Instagram...
Cara, então, eu tenho um Instagram, mas eu não tenho um hábito de mexer, você acredita? Eu já tava até conversando com um pai de aluno. Pô, mas coloca essas fotos no Instagram. Eu vou colocar. Posta lá. Inclusive, no Instagram deve ter o quê? Tem umas 3 fotos só, cara. Não, mas pega essas obras suas, coloca essas obras suas, que essas pinturas são no seu Instagram. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é kleber.camus, com K. Kleber com K. Camus, com K também. Camus, Kleber com K, Camus, K-A-M-U-S. Isso. Então, olha só, eu vou dar um prazo. Se você quiser, eu vou dar um prazo pra ele pra você colocar agora. Você tem como mandar isso pro seu Instagram agora, usando aqui o Wi-Fi? Nossa, mas é muita coisa, cara. Não, mas coloca alguma coisa, pelo menos para as pessoas verem que não viu. Gente, o cara tem um Instagram, ele é tão humilde que tá no colégio, ele não botou as fotos. Olha só, no Instagram. Tem aqui, eu tenho 1, 2, 3, só 4 fotos, só pra você ter ideia que tem no Instagram, cara. Não, mas no Facebook tem mais. Tem mais? Tem tudo. Sim, mas tipo tudo. Assim, mas a hora que você puder, coloque no Instagram. Eu vou colocar sim. Se tiver um tempo em casa, coloca. Então eu vou repetir o Instagram dele aqui, Kleber com K.Camus, K-A-M-U-S. Não é isso? Isso aqui foi na creche São José. Lindo, gente. É porque não tem ele. Eu nem sabia que ele treina, que se ele tivesse preparado e mandado pra mim com antecedência, eu colocava no pendrive. Tá entendendo? Tem um monte. Muitas fotos, muito. Ainda bem que você tem esses arquivos. Porque a qualquer momento, não sei, poderia acontecer alguma coisa, de ter que pagar a conta de reforma. Claro, não. Eu falei assim, não vou registrar. Por isso que eu te perguntei. Mas não deixa de colocar, não. Sabe por quê? Pra poder fazer viralizar, cara. Sim. Fazer viralizar. Sabe por quê? Hoje com a internet a informação chega assim, ó. No estado de Deus. Né? Isso daí vai chegar para uma escola fora daqui. Eu banco te pegando em um final de semana. Quanto que é o seu trabalho? É mais dinheiro para você. Se eu te falar que surgiu 2. Eu sei que surge. Foi uma em... Foi Miguel Pereira e outro foi Pati. Me chamaram, só que conta de horário, né? Tinha outras responsabilidades em casa e infelizmente não deu para poder ir. Olha que elogio. Diga. Da Claudinha Costa. Nossa, Claudinha. Parabéns, Kleber. Nós tivemos a oportunidade de ver seus desenhos. O Sindiserve fez uma homenagem para você por seu trabalho tão importante junto às crianças. Sim, para você ver. Eles publicaram no jornal, né? No jornal local. Me mandaram lá. Cara, foi incrível, cara. Eu vi aqui. Eu vou te lembrar todo dia e, Kleber, colocou as fotos no Instagram. Pode lembrar. Vou te lembrar para você não esquecer, que eu sei que você tem muitas ocupações, principalmente em casa com seus pais, né? E tem o colégio também, a cabeça fica mil. Mas vou te lembrar, você sabe por quê? Essa lembrança aí, cara, é para poder te levar a outro patamar. Tenha certeza disso. Né? Você não será somente um funcionário público municipal, né? Nós temos em Valença aqui um funcionário público municipal que ele já foi premiado em Brasília com as suas fotografias. Olha. Fabrini Reis. Eu conheço, cara. Ele não foi... tipo assim, ele não ganhou nada em dinheiro, mas ele ganhou diplomas, reconhecimento em revista. Sim. Muito importante. Muito importante, tá entendendo? Então isso daí, cara, tipo assim, vai te levar a um outro patamar, né? Muitas das vezes você nem pensa, mas você com essa facilidade de falar que você tem, né? Às vezes você é convidado para poder ministrar uma aula de desenho, mostrando seus desenhos num telão e começar a falar o princípio das coisas e as crianças, porque a criança de hoje, Kleber, precisa disso, para não ficar presa só no celular. Sim. Inclusive, teve um caso muito interessante de uma menina, também não posso citar o nome dela, mas também não está estudando mais na escola, não. Ela é bem humilde, né? Foi criada pela avó. E ela sempre ia para a escola com a mochilinha preta e as outras, né? Com personagem e tal. Aí um dia que ela virou para mim e falou assim: tio Kleber, você faz a Frozen para mim? Eu falei: beleza, faço sim. Desenhei, outro dia entreguei ela. Ela pegou, pintou e tal. Sabe o que a danadinha fez? Pegou a folha, cara. Grudou com fita na mochila. Ai, que lindo. Cara, e ela ficou, falei, cara, olha que da hora. Cara, não tem carinho maior do que isso, reconhecimento. Então, mas só que tava no tempo de chuva, cara. Chuva o desenho todinho. Tadinho. Sabe? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu falei, tio, cara, tô muito triste que eu perdi o desenho por causa da chuva e tal. Foi no dia do pagamento, cara. Aquilo cortou meu coração. Sim, eu tava corta, cara. Eu sei. Cara, tô pra poder falar pra vocês, cara. Todo mundo que trabalha na educação tem um coração bem mole em relação a isso. Eu tava endividado, mas eu passei, cara, na loja. Eu vi a mochila da Frozen, cara.
E comprou pra ela. Olha, cara, porque ela é criada pela avó e tal, né? Enfim, perdeu os pais. E a moça da loja, eu não sabia, cara, porque eu expliquei a situação pra ela. Ela falou assim, é pra sua filha? Porque eu não tenho filho, né? Eu falei, não, é pra uma aluna da escola e tal. Eu expliquei a situação pra ela. Cara, você acredita que a moça encheu a mochila, cara, de caderno, estojo da Frozen, que ela pegou, se sensibilizou com a situação. Aí eu peguei, levei pra escola, chamei, isso já faz um tempo já. Quase ninguém sabe disso, você tá sabendo de primeira mão. Aí eu expliquei, ó, o tio não pode fazer isso, porque tem muita criança também, entendeu? Mas claro, não fala pra ninguém, né? Cara, a menina deitou no chão, cara, agradeceu muito a Deus, sabe? Ficou orando, cara, isso é entendeu? Muito cara, né, ela saiu da escola, eu não sei, mas tipo, foi pouco que eu peguei e fiz, mas pra poder mostrar pra ela, cara, o quanto ela é importante. Todo mundo é importante. Aqui, ó, chegando José Miguel Stefanin. Beleza, tio Kleber? Caraca, José Miguel! Ele tá aqui a fotinho dele, ó. É mesmo? Nossa! Fala, José! Tiago Silva também tá aqui assistindo. Cara, o Thiago é um amigão meu, cara. Nossa. Cara, o Felipe colocou um comentário aqui muito rico, né? Baseado em quem tava falando da política, né? Sim. Ele colocou aqui, enquanto os Zé Boquinhas desprovidos de encéfalo e meros robôs se vendem por qualquer 2 moedas, Kleber é um funcionário efetivo, exemplar, honesto e de extremo talento e consciência crítica. Nossa, referência para a categoria sempre presente na luta. O Felipe, ele é muito rico nas palavras. Não, né, ele cara? É rico nas palavras, ele é muito inteligente. Ele peneira ao ponto de aquilo chegar em cristal para você. Não, né? Sim. Pra poder entender. Um dos motivos também, cara, de eu estar aqui é para poder mostrar para outros servidores, cara, que a gente não é figurante da educação. Sim. Somos profissionais como os professores, como os diretores, porque eu sou da área do apoio. O apoio, ele, né, para alguns é visto como a sombra da educação. Então eu tô aqui para poder mostrar também que não, a gente é muito mais, a gente também faz parte, desde o motorista do ônibus, quem tá no portão, quem tá na cozinha, até chegar na sala de aula, o aluno é educado, entendeu? E eu tenho muito orgulho, cara, pelos pais lá da escola lá, que tem, tipo assim, um respeito muito grande por mim, eu tenho por eles também, uma confiança, sabe, nossa, cara, eu sou muito agradecido por conta disso, mas é isso mesmo, cara, tem cada servidor, cara, excelente, falta só essa coragem de vir, de expor, de falar, de estar ali, entendeu, mas tem gente que tem essa insegurança, de repente eu posso ser, não sei, alguém pode me contrariar, me cobrar, me perseguir ou algo do tipo. Cara, não, cara. Então, agora vamos tirar essa água daqui. Antes de você fazer o agradecimento final. Vamos pegar o desenho que ele fez para poder mostrar aqui. Esse desenho ele começou hoje, parou porque ele tinha que trabalhar, os afazeres, e terminou à noite antes de começar a live lá na casa dele. Inclusive eu tive que ir pra minha casa para colocar o gás, lá em casa tinha acabado. Então, porque ele vinha direto para cá do colégio. Falou, não, pode vir para cá, toma um café aqui tudo, mas o pai e a mãe, Kleber, dá um pulinho aqui que o gás acabou, ele desceu. Não, mas eu fiz questão de buscá-lo em casa, né, sabendo do sacrifício, sabendo do valor que esse rapaz tem para os pais. Tem valor para os pais de vocês. Sim, e depois ele vai ter a oportunidade de mostrar para os pais assistirem. Com certeza. Né? Saindo daqui, ó. Seu pai vai assistir igual um filme do Netflix, você e sua mãe. Nossa, né? E você também vai ver o que você falou, porque é muito bacana assistir. Pega o desenho pra gente ver aí, vai aparecer o dizer escrito ao contrário aí, porque ele não fez invertido, porque aqui a transmissão é no formato de selfie, mas coloca aqui na frente que será que dá pra poder dá pra colocar, gente, é pra todos vocês, gente, principalmente pro pessoal da educação. Então, todo mundo sabe. Explica aí como é que você fez, fala no microfone pra eles poderem ver aí. Deixa eu ver. Então, galera, a gente sabe que a gente tá numa situação bem complicada, né, em relação a tudo que a gente tá vendo aí. E quando eu era pequeno, cara, qualquer coisa que eu quisesse externar era através de desenho. E hoje não vai ser diferente, né? De 8 anos, agora eu tô com 38, né? Então tá na hora de fazer a mesma coisa, né? Já que a gente tá sem a database, eu fiz um desenho do Bart. Não sei se tá dando pra poder aparecer, ó. Vamos treinar um pouquinho assim, ó. Estamos sem a database. Tá vendo? Sim. Apesar que tá ao contrário, né? Por conta da tela, né? Sim, tá ao contrário, sim. Aí eu fiz esse desenho aqui, breve aqui. É uma forma de protesto, né? Pra quem tem a caneta se sensibilizar, porque a educação é que muda, cara.
tudo à nossa volta, né? Problema nenhum não. O microfone aqui. Problema nenhum não. Empolguei demais, entendeu? Então é uma maneira, né, de sensibilizar o governo aí, de saber que a gente é importante. Sem educação, cara. Vamos chegar aqui para tirar o brilho da luz, ó. Aí, agora sim, ó. Tá dando pra poder ver? Então, isso. Fiz o baixo aí, ó. Olha lá. A ideia era fazer um quadro, só que... Estamos sem database, né? É o Bart gritando no microfone. Aí, tá vendo? Que bacana. É uma coisa simples, mas é que pra alguns pode ser bobeira, mas faz uma diferença danada. Aí a Zélia Maria colocou aqui, arrasou. A Rosimeire Pimentel de Carvalho colocou, o Davi tá assistindo. Ó, o Davi! Ela fez um comentário. Ela ainda fez um comentário aqui, ó. Kleber, mãe do Davi Pimentel, menino de ouro, nossa, francês, desenhista, meu filho, apaixonado por tio Kleber. Pode achar que o tio Kleber vai fazer os personagens do Demon Slayer, tá, cara? No teu quarto, hein? Thaís Estivanin colocou, parabéns, tio Kleber, as crianças estão te assistindo aqui. Olha que da hora! Caraca, Thaís! Que bacana, manda um abraço gente. Pra galerinha aí, tá? Agora eles merecem, cara. Manda um abraço pros meus patrões aí. Davi Pimentel também colocou, oi, tio Kleber. Oi, Davi! Que bacana. É esse tipo de relação que a gente tem na escola, sabe? Sim, claro. Sabe? Não, e eu vejo a sua alegria, cara, em lidar com isso daí. Cara. Né? E tipo assim, eu tenho certeza que cada dia que as crianças, essas diversas crianças que estão entrando aqui, outras que não entraram, mas que vão ficar sabendo, sim, através dos pais que o tio Kleber esteve no podcast e vão poder assistir, né? Porque ele tá com um link e vai ficar por 30 dias na minha página no Facebook e depois eu levo ele pro YouTube. Né? As pessoas vão ficar sabendo, tipo assim, eu não conhecia o tio Kleber. Pois é. Não conhecia o tio Kleber. E aí já existe até como um spoiler que a Natália falou. Sim. Eu voto no tio Kleber para vereador. Olha. Porque, só para resumir a parte política, né, naquilo que o Felipe do CEP colocou aí. Felipe é inteligentíssimo. Eu gosto de pessoas inteligentes. Valença precisa de pessoas dedicadas, Kleber. É verdade. Tenha vontade de fazer, de querer fazer. Pessoas dedicadas nos coletivo. Mais diversos segmentos. Sim. Dia 22 de setembro, que deve ser a última live de setembro, sim, eu vou estar recebendo mais uma vez aqui as pessoas ligadas aos PCDs de Valença. Olha que da hora. Né? Ontem fizeram uma coisa bacana. Muito importante. Porque eles fizeram ali na Rua dos Mineiros, para o desfile cívico, uma ala, né? Para que os PCDs ficassem legal. Ali. Mas é mais do que isso. Precisa ter o local da locomoção, sim, os buracos, os passeios, as inclinações para um carro motorizado subir. É um desafio muito grande. Eu vejo vários cadeirantes, cara, principalmente na rodoviária, né? O desafio que é deles subirem, entendeu? De não ter, né, alguns veículos preparados. Alguns com problemas no meio do caminho. Cara, não é fácil. É um negócio que realmente tem que deixar de ser algo isolado para poder... Cara, tá sempre sendo batido nessa tecla, cara. Sempre, sempre, sempre. Entendeu? Tem uma professora minha, Carolina, nossa, ela sempre me fala sobre essas situações de desafio, porque ela conhece várias pessoas que são, né, PCDs, inclusive a filha dela, né? Uhum. E, cara, não é fácil aqui em Valença. Não é fácil. Eu mesmo já caí várias vezes no passeio. Sim. Parece doideira. E você imagina para quem é PCD, tem a dificuldade, né? Tem a dificuldade, né? Um cadeirante, uma pessoa que necessita, né, de uma muleta, até mesmo para as pessoas que de repente saem do hospital, às vezes está ali engessado, aquela coisa, entendeu? É um negócio bem... Kleber, nós estamos realmente agora chegando ao final. Eu vou deixar esse espaço aí. Vou deixar esse espaço final para você, mesmo que você esqueça nome, mas que você fale de um modo geral, que você agradeça as pessoas que te acompanham, que você passa no colégio por você, as mães que vão lá buscar, os pais, tios, avós, né? E eu vou deixar aqui esse canal aberto para quando futuramente você quiser a gente marcar, se você não puder, eu passo para você no pendrive essas fotos e a gente exibe aqui, tá? Pra gente poder ver a exibição, mas vou cobrar ele aqui para ele encher o Instagram dele com isso que tá nos arquivos dele do celular. Aí, galera, ó, além de vocês aí da escola, aí agora tem o tio aqui me cobrando também, ó. Sabe por quê? Porque essa obra, ela tem que ser viralizada, né? Eu vejo no Kleber, né? Ele se projetando muito mais daquilo que ele faz de coração.
né? Porque a oportunidade vai se abrir para ele. Como vai se abrir para você que está em casa também, né? Mas cada um no seu momento, cada um com a sua bênção. Então, tô deixando esse espaço final para você fazer um agradecimento a quem você quiser, mas eu quero que você não saia daí, porque assim como nós começamos a live com uma oração, eu quero colocar um louvor de um grupo evangélico que é daqui de Valência, é o Marco Júnior, morador do Dudu Lopes, né? Tá no YouTube e é muito bacana, tá? Fique aí para você ouvir. Então, galera, não tem como deixar de agradecer primeiramente meus pais, né? O que eu sou hoje é reflexo do que eles são, tá? E os meus amigos, né? Os meus colegas de trabalho, né? Os meus patrãozinhos, que amanhã tio Kleber tá lá na escola, os meus familiares e todos os meus amigos, né? Que todos que estão à minha volta, cara, tipo assim, foi escolhido a dedo por Deus mesmo, porque, nossa, os meus amigos, assim, cara, não tem preço. Não tem preço. E é o que me motiva também. O que me motivou também vir aqui. Vai lá, Kleber, vai lá, que é bacana. Inclusive, já acompanhei suas lives várias vezes. Amo, continue amo as músicas, cara, dos anos 80. Eu já falei isso. Nossa, sim. Me amarro, cara. E é isso, né? Agradecer muito. Por falar em música dos anos 80, tá chegando, hein? 11 de outubro, no Clube da Alegria, festa retrô. Anos 70, 80 e 90. Eu tô colocando aí sempre a propaganda, vou sempre renovando. Semana que vem coloco mais uma. Olha só que interessante. Acho que estarei lá, hein? Isso. Vai ter pop rock nos segmentos, eu tocando como DJ, né? Porque eu continuo trabalhando como DJ, mas tá aí a propaganda. Ele botou na marca do pênalti, eu chutei. Fala aí, Kleber. Então, galera, também quero agradecer a gestão, né, da escola lá, todos os professores lá, todos os meus colegas de trabalho, desde a cozinha, secretaria, enfim, cara. E todos os pais, né? Todos eles são os meus amigos e tenho um carinho enorme por eles, entendeu? E é isso, galera. Amanhã o Kleber tá na escola de novo. E pode deixar que eu, vou cumprir, tá, Davi? Preciso entregar lá os personagens do Demon Slayer. Mas eu não quero que vocês saiam daí. Vou agradecer mais uma vez os meus patrocinadores. Mercado Cerejinha, Rede Poupe Mais, Instituto CRN, tá propagando aqui, ó. Dr. Rogério Natal, que fica na rua Vitor Pentanha. Rádio Beatmania, nós estamos linkados. Obrigado pela carona. Rádio Web Beatmania, né? Também o Woods, Respirando Sustentabilidade, Inspirando Vidas, é o ecoturismo do David Nogueira, onde tem a Rota do Queijo. Vai lá no Instagram, digita @Rota do Queijo ou então @Mundo Woods para você ficar por dentro de tudo que acontece, tá a logomarca aí. Agradecer a Deus, né? Fica aí porque a gente tá rindo, nós estamos conversando, mas eu sempre falo que muitas das vezes você tá aí sentado do outro lado e a gente não sabe o que tá se passando. Se você tá precisando de um mantimento, se você está precisando de um emprego, se você está precisando de uma palavra amiga, se você está triste porque você não vê as coisas acontecer, né? Mas quem está vendo é Deus. Você vai sentir as coisas acontecer. Então o louvor que eu vou mudar a cena agora aqui e que está na voz do Marco Júnior, que é de Valença, né? Ele é morador do bairro Dudu Lopes. Tá ele, tá o Vinícius. Vinícius que é pastor. Cara, a galera toda de Valença, né? Nossa, cara, que da hora. O louvor fala, a letra fala, não se preocupe. Esse não se preocupe não é saindo da boca para fora, não. Esse não se preocupe é porque Deus, ele está falando com você nesse momento. Não se preocupe, eu tiro por mim. Eu fiz uma postagem agora há pouco tempo no Facebook. A gente nunca deve mostrar a casa da gente para ninguém, né? O interior da casa, né? Mas eu peguei um pedaço para mostrar o quanto Deus me enriqueceu, né? Trazendo uma nova pessoa para minha vida, fazendo com que eu tivesse condições, que eu trabalho por conta própria, ainda não sou aposentado, tenho tempo, só vou aposentar daqui a 1 ano e meio, trazendo condições para que eu pudesse comprar coisas na Casas Bahia para colocar dentro da minha casa. E outro dia eu fiquei olhando ali, eu já tenho 8 carnês pagos em menos de 2 anos. Que maravilha. E em todos eles, atrás deles, no último pagamento, eu coloco glória a Deus. Porque Deus gosta de ouvir isso daí. Então, sempre que te der vontade, né? Sempre que te der vontade, abra seu coração, que Deus quer essa igreja aqui, o seu coração transparente, para você falar assim, Deus, eu preciso tanto de ti. Então eu falo para você, não se preocupe, escute esse louvor,
Tenha uma noite abençoada e a gente encontra na segunda-feira que vem em mais uma live do empresário. Eu vou estar recebendo aqui um amigo meu de Barra do Piraí chamado Glaucio Dinelli, né, que canta músicas de ópera. Ele canta músicas do Elvis Presley. Olha só. Né? É claro que ele vai fazer no playback, se apresenta em hotéis em conservatória, já cantou com Oséias, faz parceria com Oséias, aquele Oséias que esteve no Faustão no passado, que era do conjunto Rancho de Juparanã. Então vai ser muito rica essa live também sobre arte e cultura. Fique aí, não saia agora, só saia depois do... Quem que mandou isso aí? O aluno da escola. O Daniel? É, o Daniel. Que bacana. E de todo mundo vivendo lá. Kleber famoso. Gente, tá vendo? Que bacana, que bacana. Fica até o final, gente. A gente se encontra semana que vem. Vou mudar de cena aqui, já mudei. Vamos ouvir aqui o louvor. Forte abraço, hein? Eu vi quando você chorava, ouvi quando me perguntava até quando, Deus, até quando, Deus. Se acalma, descansa, a tua vida está em minhas mãos. Eu sou o Deus que tenho a solução. Não para de lutar, nesta tua guerra eu também entrei. Qual foi o dia que eu te abandonei? Não se preocupe, eu sou o mesmo Deus que abriu o mar. Não se preocupe, eu pego na tua mão, vamos atravessar. Não se preocupe, não se desespere, eu estou aqui. Não se preocupe, toda tua lágrima eu recolhi. Não se preocupe, chega de chorar e começa a sorrir. Não se preocupe, eu sou o esconderijo, em mim eu te escondi. Não se preocupe, o tempo chegou, é hora de cantar. Não se preocupe, confia em mim, de você eu sempre vou cuidar. Se acalma, descansa, a tua vida está em minhas mãos. Eu sou o Deus que tenho a solução. Não para de lutar, nesta tua guerra eu também entrei. Qual foi o dia que eu te abandonei? Não se preocupe, eu sou o mesmo Deus que abriu o mar. Não se preocupe, eu pego na tua mão, vamos atravessar. Não se preocupe, não se desespere, eu estou aqui. Não se preocupe, toda tua lágrima eu recolhi. Não se preocupe, chega de chorar e comece a sorrir. Não se preocupe, eu sou o esconderijo, em mim eu te escondi.
Confia em mim, de você eu sempre vou cuidar. Termina aqui a Live do Empresário. Até a próxima. Apresentação: Amaury Figueira.